Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Interconexão Cast. Aqui quem tá falando é o Guxel e hoje o convidado é o Júnior. E aí, galera, tudo bem? Júnior, obrigado por ter aceitado o convite aí. Eu que agradeço, Gustavo. Muito bom estar Um aqui. brinde... um brinde é com qual? Vamos com suco, né? Não, eu não tomo suco aí, me obrigaram a tomar esse suco aqui que eu não tomo. Tem que dar o biquinho. Ei, caramba. Brinde sem beber, Gustavo. Nossa. Ruim da porra. Prefiro a água. E aí, Júnior, fala aí mais um pouco de você, quantos anos você tem? Bom, meu nome é Isaías, mas Vamos vamos assistir. convencionar aqui que todo mundo me chama de Júnior. Eu tô com 30 anos e eu trabalho como educador social. Eu já tô na área social já desde 2011. Diz que eu te conheço, né? Hã? Diz que eu te conheço, já A trabalho. gente se conheceu em meados de 2014, 2015, eu já É. estava trabalhando na área social. Acho que quando a gente se conheceu, eu estava ainda na Fundação Casa. Trabalhei na Fundação Casa por um tempo, em centros de internação. E, na verdade, eu não trabalhava para a fundação, né? Eu trabalhava para uma empresa terceirizada, que era o Projeto Guri. Era um projeto musical. É, igual a gente falou, foi ontem que a gente falou do Projeto Guri? Ontem a gente falou sobre o Projeto Guri, só que não era na Fundação Casa, foi o Pavão que falou. Aí eu peguei e falei, Pavão, mas se eu não me engano o Projeto Guri tem a ver com a Fundação Casa. Você tava preso? Aí ele falou, não é não, não sei o quê. Não, é que assim, o Projeto Guria, ele existe em todo o estado de São Paulo, né? Ele é um projeto mesmo, tipo, estadual, mas tem duas empresas grandes que administram esse projeto. Uma é a Amigos do Projeto Guri, que aqui na cidade de São Paulo ela estava administrando esses polos fechados, que eram dentro da Fundação Casa. E tem a Santa Marcelina, que aqui na cidade de São Paulo ela administrava os polos abertos, que aí era pra galera poder acessar e fazer os cursos de música. E aí tinham aulas de violão, canto coral. E lá você fazia sobre canto. Então, na verdade, não era só sobre canto, né? A gente tinha equipes de educadores musicais que iam para esses polos, esses centros de internação, para dar aula de música. Quando eu comecei lá como auxiliar. Então, eu carregava os instrumentos, né? O famoso holder. E eu ficava carregando os instrumentos da sala de pedagogia dos instrumentos até lá dentro para a sala de atividades. E aí era muito bizarro, porque era um percurso muito longo a ser percorrido e tinham as gaiolas, né? Não sei se você já foi dentro de uma unidade da Fundação Casa. Não. Mas são várias gaiolas que você tem que passar por, né? Gaiola Mesmo se você trabalha... de as pessoas, os adolescentes presos. Não, onde os adolescentes ficam, eles estão lá dentro, lá nos quartos dele e tudo mais. Mas assim, desde o momento que você entra na rua, já tem um portão super fechado, você tem que dar sua identidade para você entrar, e aí você passa por uma sala de revista, deixa todo o seu material, mochila, celular, você deixa tudo lá no armário. Aí você vai passando por outros portões. E aí, nisso que eu falo, gaiolas são essas jaulas, esses portões de grades que você tinha que esperar um segurança abrir, você entra no espaço, fecha e abre outro. Isso, e eram vários, né? Assim, no começo foi bem bizarro, era bem assustador, assim, você realmente se sentia num presídio, né? Você fala, nossa, quanta gaiola, pra que tudo isso? Mas, rapidinho, você acha que alguém foge de lá? Já teve casos de fugas, Já? assim. Eu não estive em nenhum caso, assim, de fuga e rebelião. Mas já teve bastante notícia de casos de meninos conseguirem fugirem. Geralmente, quando eles fugiam pela quadra das unidades, né? Isso nas unidades mais novas, que tinham um modelo diferente. No Brasil é um modelo mais antigo, então eram prédios mais antigos, de vários andares. Ali era mais difícil ter fuga. Ter fuga, né? Mas eu lembro que teve unidade que eu trabalhei que os meninos fugiam, eles quebravam grades dos quartos ou da quadra pra fugir pra rua. Eles quebravam o vidro e quebravam a grade? Quebrava a vida e quebrava a grade. Ah, não. Na verdade, nos quartos eu acho que não tinham vidros, né? Era só a grade. Era, na verdade, como se fosse uma... Era uma cortina de ferro, na verdade, mas tinha o vão pra entrar ar, né? Então entrava ar, era frio, eram ambientes bem frios, assim. Lá dentro era bem gelado mesmo. Tudo de concreto e tal. E te perguntar, você sabe a diferença de uma cadeia pra um ambiente assim? Então, na verdade, historicamente falando aqui no Brasil, um presídio, ele não tem um caráter de reabilitar, né? E as fundações casas, elas começaram a ter esse caráter depois das novas gestões. Antes era a FEBEM, e quando era a FEBEM era realmente só prender e jogar lá os moleques e as meninas que tinham cometido algum ato infracional aqui fora. Mas quando virou Fundação Casa, virou com uma proposta de reabilitar. Então lá eles tinham atividades escolares, né? Os meninos lá, eles eram matriculados nas escolas estaduais
Então eles tinham aula, os professores Lá iam mesmo. lá pra dentro, isso, lá dentro. Os professores iam lá pra dentro, eles tinham toda uma rotina. Tipo, acordava às 6 horas da manhã, ia tomar café, escovar os dentes. E aí depois eles já iam pra escola, ou então eles tinham as aulas do Projeto Guri. Que Não, aí não dava pra faltar. não dava pra faltar. Não tinha, não, Não, eles não hoje tinham eu quero escolha. ficar na minha cela. Não tinha essa É escolha. cela? Não eram celas que eles chamavam. Eram quartos mesmos que eles chamavam e tinha a tranca, né? Quando algum menino tinha algum mau comportamento lá dentro, porque tinha uma série de regras, né? Os meninos lá dentro, eles têm que andar de cabeça baixa, braços para trás. Toda vez que eles passam por algum funcionário, algum adulto, eles têm que falar licença senhor, licença senhora. E quando algum menino descumpria essas regras de comportamento e disciplina, eles acabavam ficando lá nos quartos trancados. E aí era a tranca. Aí eles não podiam descer. Obviamente que tinha todo um acompanhamento também fora disso, né? Então eles tinham, além da escola, eles tinham acompanhamento médico lá dentro, tinha um postinho de enfermagem em cada unidade, onde eles tinham acompanhamento com o enfermeiro, enfim. Uhum. E também tinham o acompanhamento com as psicólogas, É, né? isso que eu ia perguntar. Tinha isso também, tinha acompanhamento com a psicóloga e tinham as técnicas que faziam intermédio com o juiz. Então, periodicamente, eles tinham as audiências deles, e os técnicos ficavam acompanhando toda a rotina deles lá, se eles estavam participando da escola, se eles estavam participando dos projetos. O Guri não era o único projeto que tinha lá. Tinha outros. Existiam outros projetos, Sempec, tinha um outro projeto que agora eu esqueci o nome, mas era capoeira, outras oficinas artísticas também. Sempre de cunho cultural e artístico, tinha bastante. E eles participavam de campeonatos esportivos. De bola, futebol. As quadras eram bem grandes, assim. Campeonatos até de música. A estrutura era boa lá. Era uma estrutura, assim, bem adequada para a proposta dessa nova proposta de reabilitação. E antigamente era a Fundação Casa, que era... Antes era a FEBEM. FEBEM, né? Perdão. Era a FEBEM. É FEBEM que já era parecido com a cadeia, vamos dizer Tinha assim. mais essa cara. Tinha Tanto mais que o número de rebeliões que tinha na época da FEBEM, quando o tratamento era outro, era muito maior do que com a Fundação Casa. Quando virou Fundação Casa, o número de rebeliões caiu bastante nas unidades. Óbvio que teve. Teve muitos lugares, porque ainda tinham funcionários, ainda tem funcionários que têm essa mente antiga, né? Tinha funcionário lá que ficava indignado de ver um menino ali tendo uma noite de pizza ali, e ele falava, meu filho lá fora não tem direito a curso de música, não tem direito a comer uma pizza e tal. E de fato, é uma coisa que deixa indignado, mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que lutar para aqui fora pra também. Aqui fora também ter, né? É igual o espaço que eu te conheci, né? Um espaço de cultura através se eu não me engano, da prefeitura, não é da prefeitura, é do governo. As fábricas? É. As fábricas são do governo do estado, é um Governo projeto do estado, né? Tem todo... Deveria ter em mais lugares. Deveria, né? Igual ontem veio um MC Nanda aqui e aí a gente conversou sobre isso, né? Da comunidade não ter esse amparo, né? Falta espaços de cultura, espaços de lazer, e aí o que sobra a gente acaba condenando mais ainda, né? Que são os bailes funks, né? O que sobra pra essa galera é fazer o baile funk lá no meio da favela da comunidade. Você acha que deveria ter um espaço Acredito. pra ser feito? Um baile funk? Tipo assim, ou na rua mesmo? Também, eu acho que deveria ter sim um local, mas aí é que tá, né? O que isso envolve, né? A questão do jogo político, quem se envolve, quem tá interessado nisso, o que acontece ali nos bailes funks, o que são vendidos, a quem também interessa isso, né? Então, acho que é um jogo muito de poder aí também. Tem envolvido nessa questão, né? nisso. Não é tão interessante ter um espaço. Exatamente, tanto que a gente vê aí que não é tão interessante, tanto que faltam muitos espaços ainda na periferia para lazer e cultura, né? A gente vê aí fábricas de cultura, a gente tem muito aqui na Zona Leste e na Zona Sul, mas ainda assim são em pontos muito distantes, né? Não é algo que, tipo, todo bairro você vai encontrar um lugar desse, um centro cultural desse. Daí a cultura, ela fica a desejar, né? Vai desintegrando, né? Vai dissolvendo ali na sociedade. É por isso que eu falo, uma das questões que mudou bastante, o Júnior me conheceu, sabe como eu era antes, né? Em várias questões até de pensar sobre as coisas. Uma das coisas que me fez mudar, né? Que me transformou foi a cultura. Eu acho que a cultura transforma. Eu acho que foi aí que eu comecei a ter esse olhar pra isso, foi quando eu comecei a trabalhar na Fundação Casa. Porque antes disso, eu tinha essa visão de que, tipo, o moleque que prendeu tem mais a que sofrer lá dentro. O moleque que fez alguma coisa aqui fora tem mais a que sofrer lá dentro. E depois de trabalhar, não. Eu vi que, assim, ele tava lá dentro já cumprindo uma medida socioeducativa.
já estava sendo uma punição. Embora a ideia não fosse punitiva, já tinha uma punição de ficar ali longe da Sim. família. Para muitos ali, a família era muito importante. Todo final de semana eles tinham visita das famílias. E às vezes a gente participava porque eram alguns eventos que o projeto se envolvia. Então eles tinham apresentação musical, enfim. Aí mostrava tudo pra família. E aí mostrava, apresentava pra família. E você acha que esse tratamento, essa forma que tinha lá, isso... Eu não sei se você se encontrou com alguém que você já encontrou lá. As pessoas, elas se reabilitam mesmo? Ou você acha que sai e volta a Depois mesma que eu coisa? saí de lá, em 2014, no final de 2014, eu não encontrei pessoas que foram internadas, mas eu sei de casos que saíram de lá e, tipo, foram procurar uma outra vida, né? Foram procurar trabalhar, vieram procurar aqui fora cursos. Teve gente que saiu de lá. Lá eles prestam Enem, né? Tem toda uma... Eles têm Uma esse estrutura. acesso a isso, né? E tem uma galera lá, teve alguns meninos que já saíram de lá e, tipo, querendo já iniciar uma faculdade aqui fora. E trabalho? O pessoal sai de lá com trabalho? Como que funciona essa questão de você ser de menor e preso? Eles não saem de lá com trabalho, mas eles saem de lá com uma ficha limpa, né? Tem essa diferença do presídio, né? Você sai do presídio, vai estar lá, vai constar no seu nome que você passou um período encarcerado. Já pro adolescente, não. Pro adolescente que cumpriu uma medida socioeducativa, por direito dele, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vai ter isso lá. Né? Ele vai ter o direito de ser reintegrado à sociedade, sim, de chances e novas oportunidades para ele. E lá você podia conversar com qualquer adolescente? Tipo, ou não, era uma coisa que eles não poderiam, tipo... A gente podia conversar, na verdade, depois de um tempo, né? Depois de trabalhar um ano como auxiliar, eu acabei me tornando coordenador de equipe lá. Então, eu coordenava as equipes de auxiliares e educadores em 2 centros de internação. E um dos meus papéis era conversar com o adolescente, mas não, tipo, investigar, porque eu nem tinha formação para isso, não era meu papel lá dentro. Mas saber o quanto estava interessado no curso e tudo mais. Era e mais observar, ficar atento a situações de talvez abuso, violência, porque daí eu tinha que notificar o setor de desenvolvimento social do guri. Entre um adolescente e outro, né? Não só entre um adolescente e outro, mas tipo, se eu percebesse que algum adolescente tinha comunicado alguma situação de violência até com funcionários, também isso tinha que ser dito lá. Mas assim, era algo muito, muito problemático, porque a gente tinha toda a preocupação deles estarem bem dentro das oficinas, então a gente acompanhava, porque às vezes, como eles estão lá, eles tinham que fazer tudo, tinha essa rotina, como eu te falei. Então assim, eles eram obrigados, né, a escolher uma grade, né, de coisas a fazer durante a semana. Então eles podiam escolher, quer fazer a aula de percussão ou quer fazer canto coral. Então a gente tinha que fazer esse acompanhamento, a gente fazia uma frequência, né, de como eles estão indo ou não. Então quando faltava a gente tinha que ir no setor da pedagogia, saber o porquê que estava faltando, o que tinha acontecido. Às vezes tinha adolescente que saía no meio do curso porque já tinha recebido a progressão de medida. Então tinha ido para liberdade. Isso é que já vai sair. Já ia sair. O juiz tinha dado a sentença. Vai determinado. E então acontecia muito disso. E além de tudo isso que acontecia lá desses abusos que possivelmente poderia acontecer, eles entre si eles se farpavam, ou não, tinha um respeito era entre muito eles. interessante que assim, uma hierarquia. Eu trabalhei só em unidades para meninos, né, mas tinha umas unidades de internação para meninas também. Em Taipas tinha uma unidade de internação para meninas, no Brás e na Moca. E eles sempre diziam que as meninas tinham muito mais conflito entre elas do que os meninos nas unidades. Os meninos, muito pelo contrário, era muito interessante ver a relação de afeto que eles tinham lá dentro. Eles criavam uma irmandade de fatos, que você via assim, às vezes você estava lá sentado, eu costumava sentar no fundo da sala para poder fazer os relatórios das atividades que os educadores faziam. Então, assim, às vezes você estava sentado na sala e lá na frente você via, tipo, um menino deitado no ombro do outro. Né? Então, eles tinham, por conta dessa carência, né? Os afetos se quebraram, né? Esses vínculos se partiram quando eles entraram lá dentro, tinha muito disso. Já com as meninas, eu sempre ouvia das outras equipes de educadores que tinha muito mais conflito. Tanto que quando tinha algum intuito de rebelião, ou de virar a casa, como eles chamavam, as meninas não conseguiam
virar a casa porque Porque elas elas começavam a não brigar eram. entre elas. No meio Puta, elas do começavam a trabalho, fazer o elas começavam a bagulho. brigar entre No elas, final, discutiam acabava entre e elas. no fim entrava o choquinho, né, os seguranças, e acabavam conseguindo dissipar ali o conflito. Já os meninos não, os meninos conseguiam se organizar até o fim. Se ajuntava. Isso, eles se E a organizavam questão muito. de. Como você falou, lá tem uma estrutura, né? Igual você falou, o segurança olhava lá, pô, tá comendo pizza e meu filho não tá comendo. Você acha que eles saírem daquela estrutura e vir aqui pra fora, que obviamente não tem uma estrutura como tem lá, aparentemente, né? Enfim, ao mesmo tempo que ali tem regras, tem uma estrutura muito maior do que aqui. Você acha que isso acaba a pessoa voltando a cometer o mesmo erro? É nesse ponto que eu acho que o nosso sistema falha, né? Ele criou-se esse mecanismo para reintegrar, né? Para tentar reabilitar esse adolescente, esse jovem. Só que quando ele volta para a mesma realidade que ele estava antes disso. Então, Né? Então ele volta geralmente para uma família totalmente desestruturada, ele volta sem renda. Como ele não vai ter, não vai ter essa questão do nome dele estar vinculado ao período que ele passou ali dentro, então talvez ele não tenha essa questão de preconceito, o menino ficou um tempo na Fundação Casa, não vou contratá-lo para trabalhar para mim. Talvez ele não enfrente isso. Mas ele continua sendo morador ali da periferia, geralmente negro, e ele vai acabar sofrendo com os preconceitos. Era maior, uma quantidade era pessoas das unidades que eu trabalhei eu acho que em 5 unidades diferentes. Assim, a maior parte dos adolescentes internos eram negros. E na sua opinião, o que você acha por que a maioria são negros? É por conta vamos dizer assim, um preconceito pela polícia ou pela questão de não ter uma estrutura base? Eu acho que é estrutural. A gente estrutural. volta lá àquela questão que a gente estava falando das periferias não terem acesso a locais de educação, cultura e lazer. Né? E aí a gente sabe também que, historicamente, as periferias começaram sendo formadas majoritariamente pela população negra. Ainda hoje a gente tem um número maior de negros morando na periferia e nas comunidades. Então acho que está muito ligado tudo isso. Tudo sabe? é bem lá atrás, é mais complexo. É um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo que eu não sei como quebrar ainda. Assim, Você acha que, claro, acho que é através da política, né? Ah, sim. Eu acho que é a partir das pessoas que a gente elege, com certeza. Mas não é interessante. Você acha que não tem interesse? Porque eu sei que você se denomina como uma pessoa de esquerda, Sim. né? Você sabe me dizer a diferença de esquerda e direita? Tem muita pessoa que não sabe, no papel, na teoria, assim, como que funciona. Então, a filosofia de direita lida muito com a questão social, né? Os direitos sociais, os direitos humanos das pessoas. A de direita? A de esquerda, desculpa. A de esquerda. Então, as pessoas têm direito individuais e coletivos, né? Mas principalmente coletivos ali dentro. A gente trabalha com esses grupos minoritários, né? Esses grupos que já sofrem dentro da sociedade. Então está muito mais ligado a isso. E a direita, ela está muito mais relacionada à questão dos direitos individuais. E uma questão muito conservadora também. Tem muito uma filosofia de tradicionalismo, né? Do que é uma família tradicional, por exemplo. É uma questão patriarcal de que o homem provém ali para aquela família. Tudo cresce em torno desse homem. Eu penso totalmente ao contrário. E eu como acho que é pra você? Não, é ao contrário nessa questão de esse conservadorismo do homem. Tá? Que não deveria funcionar dessa forma. Eu penso ao contrário. Eu acho que o homem, a mulher e todo mundo. Sabe? Então, aí é que tá, mas isso a gente só consegue, eu acho que, pensar isso hoje por conta das mudanças algumas mudanças que a gente teve. Porque se a gente for pensar até, sei lá, 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando a gente começou com o sistema educacional aqui no Brasil, era um sistema educacional em que as escolas elas serviam para preparar os jovens da classe média, da elite, para o mundo de trabalho e para os afazeres também. Então, tinham escolas que eram criadas só para meninas e eram escolas onde essas meninas aprendiam a ser donas do lar. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Caramba. No Brás, a gente tem uma escola técnica hoje, que é a Escola Técnica Carlos de Campos. Eu não lembro agora, eu não vou te lembrar assim, um ano exato, mas bem no começo, quando ela foi criada, ela era uma escola que ela era como uma colmeia, onde as moças, as jovens se matriculavam, eram matriculadas, e elas tinham formação de como cozinhar, como costurar roupas, como serem mães e como serem donas de casa. Rainhas do lar.
Era esse o título, assim. Quando a gente fez uma pesquisa sobre... Eu estudei lá um tempo e a gente fez uma pesquisa sobre esse período inicial dessa escola e era isso. E os homens já eram aquilo, era mais o trabalho braçal. Então, como que esse menino vai virar um homem para de fato sustentar a sua família? Historicamente foi isso. A gente foi construído em cima disso. Então é muito difícil mesmo desapegar dessa ideia de que homens e mulheres podem ter vários papéis dentro de uma sociedade, né? Então, eu e a Taiwane é bem diferente. A gente tem o mesmo direito em tudo e, se você... Tem uma questão de equidade ali, né? Cada um segue... Por exemplo, só o homem e a mulher lavar a louça, isso tudo. Não, eu lavo, só a mulher lavar a louça, no caso, né? O pessoal fala isso. É questão de trazer o sustento. É eu e ela. Exato, e é justo, né? E se não for... mas é uma questão muito forte. Eu acho que o machismo é muito presente nisso, né? Quando, por exemplo, a gente tem homens que não estão trabalhando e que dependem que a mulher saia, né? Para poder sustentar o lar. Muitos homens se sentem envergonhados por isso, né? Eles se sentem menos homens por a mulher estar saindo, trabalhando e trazendo dinheiro para sustentar. Isso é muito complicado, porque... Até quando vai ser assim, né? Até quando a gente vai criar essa ideia de sociedade, de estruturas familiares, em que um homem é que conduz todo esse pilar, né? Porque, na verdade, é isso. A gente coloca o homem como ali embaixo, como um pilar, e todo o restante ali em cima, em que ele tem que segurar. E isso acho que também traz uma questão muito forte até pro próprio homem. Eu acho que o machismo é prejudicial, inclusive pro próprio homem. Porque traz uma questão de sobrecarga emocional, principalmente. Porque daí esse cara, quando ele não conseguir satisfazer esse papel, executar esse papel que esperam dele, ele vai cair, né? Ele vai desmontar. E aí vem toda uma questão emocional em cima também. Eu também concordo com isso. Concordo? Pega água lá pra mim. Quer mais água, Júlio? Não, tô tranquilo aqui ainda. Obrigado. E aí tudo isso, quando eu comecei lá na Fundação Casa... Tudo isso, eu acho que mudou essa minha ideia, essa concepção de que, tipo, não, peraí, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que talvez eu esteja aqui reproduzindo um preconceito que eu vejo por aí. E aí, quando eu saí da Fundação Casa, foi porque eu tive um convite para trabalhar como educador. Então, eu tava lá na Fundação Casa ainda, e aí uma amiga minha, ela trabalhava em um CCA. Um CCA é um centro para crianças e adolescentes. É até legal ter esse espaço para falar sobre CCA, porque assim, muita gente acha que CCA é uma escola. CCA tem um perto de casa. A gente tem vários em São Paulo. Né? Na cidade de São Paulo a gente tem mais de 400. Na rua da minha casa. A gente tem mais de 400 em toda a cidade de São Paulo. E muita gente acha que CCA é uma escola, é um tipo de escola em que a criança vai lá para aprender alguma coisa, uma matéria, e não é bem assim. Né? Os CCAs eles são serviços socioassistenciais, são serviços de convivência e de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, eles são direcionados para crianças de 6 anos até 14 anos e 11 meses, que estão vivendo alguma situação de vulnerabilidade social, que ainda pode ser resgatada, né? Resgatada no sentido de esse vínculo ainda pode ser fortalecido, não foi um vínculo rompido. Então, são casos de que famílias desempregadas, famílias de baixa renda, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência, crianças e adolescentes em situação de fome ou que passaram por alguma situação de violência intrafamiliar. E aí a gente tem esse espaço que é para desenvolver ali todas as potencialidades dessas crianças e adolescentes. E qual a idade? Tipo, tem uma faixa? Começa de 6 anos, a idade permitida é a partir dos 6 anos e vai até os 14 anos e 11 meses. Depois disso, ou a gente encaminha para outros serviços. A gente tem na cidade hoje o CJ, que é o Centro para a Juventude. Calma aí, amor, o que você tá mexendo aí? Amor. Não é aí que você mexe. Aonde mexe? Calma aí. Uhum. Só um minutinho, Júlio. Tranquilo, gente. Tá, não é aqui. Aqui. Já arrumei, já. É aqui, ó. Você encostou, você não avisa, tá? Eu já avisei, mas eu falo assim, mexe aí. Agora vê se tá dando eco. Rapidinho, tá, Júnior? Tá. Tá dando eco? O meu microfone? Vê se tá dando eco. Tá? Vai de novo. Tá dando eco? Continua falando. Bom, isso daí vai sair na gravação. Vou continuar falando. Tá de boa? Tá ótimo. Tá ótimo? O do Júnior. O meu tava dando eco ou o do Júnior? Tá perfeito. Então era o meu. Tá, entendi.
Do Júnior tá perfeito? Desculpa, Júnior, ter te cortado. É melhor Tudo arrumar bem. aqui agora do que depois sim, da... do que depois no é, final ver que tava toda a É. gravação comprometida. isso aí. Não, então, e aí a gente tem essa faixa etária de 6 anos a 14 anos, 11 meses. E quando ele completa 15 anos, a gente tem que fazer o desligamento desse adolescente, ou a gente encaminha para alguma outra política do território. E aí tem o CJ, que é Centro de Juventude, que vai dos 15 anos até 29 anos. E esses adolescentes e crianças que vão, muitas vezes é por questão familiar, né? Vulnerabilidade familiar. A maioria das vezes, sim. A gente tem, por exemplo, no CCA em que eu trabalho, lá na Zona Norte, né, na freguesia do Ó, a gente tem muita criança que tá lá, entrou lá porque, assim, a família estava desempregada, precisava de um emprego e não tinha o que fazer com essa criança. Porque ele funciona no contraturno escolar. Então, se a criança vai de manhã para a escola, ela vai no turno da tarde para o CCA. Se a criança tá. vai de manhã para o CCA, à tarde ela vai para a escola. Tá. E a estrutura lá é diferente de uma escola? Muito. Assim, começa que lá a gente não tem professores. Eu sou um orientador socioeducativo, educador social. A gente tem um corpo com cozinheira ou cozinheiro, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. A comida lá é boa, hein? Eu já comi lá. A comida é muito boa. É. A comida é muito boa, assim. Muito boa. A gente aproveita bastante essa parte da comida. Gustavo e os que a comida, né? Onde ele vai, ele come. É a lembrança dele é a comida dos lugares. Eu lembro até o dia que eu fui, que a gente foi fazer uma apresentação, a gente né? foi fazer, eu acho que uma intervenção de Setembro Amarelo. E era estrogonofe. Lembro até hoje. Cara, é muito bom. É. É muito bom. Vou falar pra Lucineide. É a mesma? É a Desde... mesma, Ixi, continua adorei a Lucineide comida. lá. E aí, a gente tem toda essa estrutura, a gente recebe uma verba da prefeitura, porque assim, quem administra os CCAs são organizações da sociedade civil. Então são ONGs, a gente conhece antigamente com essa sigla ONG, mas hoje em dia é OSC, O que é OSC? Organização da Sociedade Civil. É uma organização formada por pessoas que querem gerir um determinado projeto. E qual que é a diferença dessa pra uma ONG? É que mudou só a nomenclatura. Na verdade, em 2014, talvez, 2015, não tenho certeza, a gente teve um marco regulatório, que foi o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, MIROSC. Aham. E ele chegou para regulamentar todas essas ONGs que executavam esse trabalho, que é um trabalho... Quem trabalha numa ONG, né, a diretoria de uma ONG não recebe por isso. A menos que eles procurem patrocínio e tudo mais, mas eles não recebem por isso. Eles não recebem dinheiro do governo para estarem ali gerindo essa ONG. De uma ONG. Isso, eles não recebem. E aí é uma diretoria formada por um presidente, um vice-presidente, tesoureiro, secretário, segundo secretário, enfim. É um corpo ali que administra. E aí o que acontece? Essa ONG, ela participa de uma licitação pública, né, um processo seletivo para poder administrar algum projeto. No caso, o CCA. E essa licitação acontece a cada 5 anos, essa renovação de convênio. Então, a cada 5 anos, essa ONG tem que se preparar, criar um plano de trabalho para os próximos 5 anos de como ela vai dar conta desse CCA. Então, quais estruturas ela vai oferecer no sentido de ambiente, material, recursos humanos. Tudo isso ela tem que colocar ali qual é o objetivo dela com aquela comunidade, com aquele território onde ela está inserida. E aí a prefeitura vai fazer uma análise, uma avaliação desses projetos, desses planos de trabalho e decidir qual organização vai ficar com aquele CCA, com aquele projeto. No nosso caso, quem faz a supervisão dos CCAs é a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Ela trabalha para a prefeitura. Grande as siglas, por isso que a gente sempre fala pelas siglas, SMADES, OSC, CCA. E aí é a SMADES que faz essa supervisão. Então, mensalmente, a gente manda uma prestação de contas para a SMADES com o dinheiro que foi gasto naquele mês, como foi gasto, quanto foi gasto. Essa pergunta, se quiser, você não responde. Sim. Não sei. Mas você acha que tem muito desvio dessas coisas? Não na sua. Não. Olha, o marco regulatório ele surgiu justamente para isso. Para dificultar esse tipo de atitude das ONGs. Acontecia muito, muito mesmo. Já ouvi falar de ONG, sim, que fechou por conta de desvio, de mau uso de dinheiro público. Talvez nem só o desvio, mas não conseguir ali prestar conta e comprovar exatamente como tinha gastado aquele dinheiro. Já ouvi muito, inclusive já saiu muito no noticiário isso.
Eu acho que em 2018 a gente teve algumas ONGs aí em São Paulo que fecharam. Foi Alguns fechado. CCAs que fecharam, né? Algumas ONGs perderam CCAs. Rapidinho, por conta aí você falou que tem 400 CCA. disso. Mais de 400. Mais de Em São 400. Paulo a gente tem, eu acho que 400. E cada um tem alguma instituição, alguma... Alguns são mais. Na verdade, algumas instituições conseguem administrar mais de um CCA. Eu conheço, por exemplo, uma instituição lá aqui na Zona Leste, na verdade, tem uma que ela administra CCAs aqui na Zona Leste e CCAs na Zona Norte também da cidade. É de acordo com o quanto ela consegue mostrar que dá conta de todos esses serviços. Geralmente, essas instituições são muito grandes e têm patrocínios, né? Então, elas conseguem realmente comprovar ali no plano de trabalho que elas vão ter uma estrutura muito boa para aquele serviço. E aí, o que muda, né, em relação à escola? No CCA a gente tem isso, a gente tem a alimentação que é feita lá na hora, não é nenhuma empresa terceirizada que traz a marmitinha pronta ali para a criança. A gente tem uma verba de alimentação todo mês dedicada Que a é isso. direcionado para alimentação. De toda a verba que a gente tem, que um CCA recebe, tem lá, ela é dividida em várias partes, né? Então tem um valor X que vai ser só para alimentação, tem um valor X que vai ser só para RH, tem um valor que vai ser só para material pedagógico, tem um valor que vai ser para você usar com produtos de limpeza, enfim. Outros que vai ser utilizado para readequação do espaço, do ambiente, enfim. Nessa pandemia, por exemplo, como a gente suspendeu as atividades presenciais desde março, a gente ainda está no parcial, não são todas as crianças que voltaram para o atendimento presencial. Agora que mais precisava, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? A gente, por um bom tempo, a gente ofereceu com a verba da alimentação, já que não estava tendo alimentação ali para as crianças, esses CCAs eles tiveram que comprar cestas básicas para doar para essas famílias. Então, todo mês, os CCAs estavam distribuindo cesta básica e às vezes kits de higiene para essas famílias. E tem um limite de matrículas? Tem. Quando a gente faz essa licitação, esse edital público, tem lá a capacidade de atendimento. Você pode até pedir uma ampliação da capacidade de atendimento, mas você tem que provar que você vai conseguir administrar ali adequado essas crianças. Lá onde eu trabalho, a gente tem 120. 120 no mesmo período ou não? Não, são 120 em 2 períodos. Então, são 60 de manhã e 60 à tarde. Só que a gente precisa atender, além desses 120, a gente precisa garantir 10% a mais dessa capacidade. Porque tem falta de criança, tem criança que não vai porque está doente, tem criança que não vai porque esqueceu de acordar, enfim, rola isso também. Então a gente tem que garantir sempre o 100% de atendimento diário. E aí, por isso, esses 10% a mais de criança. Lá a gente está, eu acho que com 134 matriculados, 133 ou 134 matriculados. Só que nesse período de pandemia, agora que a gente voltou, a gente está atendendo, eu acho que 40 por período. Acho que está sendo isso. Não, 40 não. A gente está atendendo 22 de manhã e 22 à tarde. São 44 no total. Por conta dessa redução, a gente tem que manter o distanciamento de 1 metro entre eles. Menos que a metade. Menos que a metade. O que é bem complicado, a gente entende. E agora, além disso, a gente está tendo que parar as cestas básicas. Porque a prefeitura entende que o serviço não é para isso, não é uma concessão de benefícios. Então, eles estão pedindo para parar com as cestas básicas e as famílias que precisarem de cestas básicas procurarem direto a ESMADS, o CRAS, no caso, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, está sendo bem complicado. Mas é fácil esse acesso para você conseguir O acesso até lá é fácil, mas você tem uma entrevista que aí o CRAS vai decidir se você realmente se encaixa ali. O cara vai olhar você, vai te julgar e vai falar se uma você... entrevista social. Quem vai procurar isso... Então, mas tem uma coisa muito interessante que, assim, é uma coisa que a gente até tem discutido. Que enquanto a gente estava distribuindo todo mês cesta lá, a gente sempre tinha as famílias indo buscar. Tinha família que buscava com uma semana de atraso, enfim. Sempre tinha isso. Mas a partir do momento que a gente anunciou que o CRAS ia começar a fazer essa distribuição a partir de uma entrevista, de uma triagem, dos nossos lá, a gente sabe que 2 famílias foram procurar. Nossa, só 2? 2 famílias. Tem isso também, né? Do quanto essa família está politizada para ir atrás dos próprios direitos. E aí é mais um desafio nosso tentar trabalhar isso também. Porque é difícil. É muito difícil, porque é muito fácil, enquanto tá ali pertinho da sua casa, você ir ali buscar e pronto. Mas até eu tenho que me locomover, eu tenho que agendar uma entrevista, tenho que ir lá dar cara a tapa. Isso é muito complicado. E você já viu bastante transformação nos adolescentes, nas crianças, através desse projeto? Bastante, eu tô lá desde 2015. E aí eu trabalhei como educador. Nesse CCA que eu trabalhei primeiramente como educador. Aí eu saí,
fui atuar como assistente técnico, né? Que é um nível como se fosse um coordenador pedagógico de uma escola. Eu lembro que E você... fui trabalhar em outro CCA. Fiquei lá por 2 anos também. E voltei para esse agora como educador. Eu gosto muito de estar em sala, tipo, Educar, né? e gosto demais do processo de educar, de tudo que envolve. Eu lembro que, acho que nesse dia, ou foi outro dia que eu fui, eu não lembro se eu fui pra assistir ou o que eu fui fazer. Você tava falando de religião, acho que Umbanda, Candomblé. A gente tem, então, e isso que é o Tava falando diferencial sobre das religião, escolas, né? A gente não ensina a grade curricular das escolas da educação. Muito pelo contrário, a gente não tem esse propósito de ensinar. Rapidinho, você acha que deveria mudar essa grade? Das escolas? Porque hoje em dia eles preparam as pessoas pra um... Aparentemente, eu acho que não vai ser do jeito que... Então, a gente acho que tá a tendo aí uma tecnologia... reforma, né? Tá rolando aí uma reforma da grade curricular, que eu acho que inicia no ano que vem. Não sei ainda, não li exatamente o que vai acontecer, como que vai acontecer. Mas deu uma mudada aí. Parece que tem algumas coisas que vai ter do adolescente ali. Enfim, um determinado ano letivo, você vai poder escolher algumas disciplinas ali que você quer seguir. Caramba! Acho isso interessante. Eu acho legal. Acho isso muito Mas interessante. eu não acho que a escola pública tem estrutura pra isso. Cara, então, também É, envolve eu isso, acho né? que O não- quanto que vai investir em estrutura para as escolas conseguirem executar esse plano. Mas tá rolando aí Sabe uma o que eu, reforma. eu já falei aqui no podcast? Que uma vez eu tive aula de sociologia e o professor ele ficava no meio, não. Ele fazia uma roda e a gente conversava. Não era aquele negócio... Fileirada. É muito chato, assim. É porque você sabe que as escolas também têm essa coisa do exército, né? Tem um pouco desse militarismo também, inclusive nessa parte da estrutura. Tá aí as grades, né? Muita grade nas escolas e a gente pensa, por Porra. que uma escola tem que ter tanta grade? É um presídio ou uma escola? Nossa, aprendendo. aí tinha... A questão dos uniformes, que aí tem um debate muito, muito legal até, que assim, o uniforme é pra quê? É pra proteger as crianças ou é pra criar uma padronização, né? E se é pra criar uma padronização, por que você quer padronizar todo mundo ali? Uma vez, eu contei num podcast da briga que teve, né? Teve uma briga lá na escola, foi uns 200 moleque pra lá, uns 200 moleque pra lá. E a partir daí, né, o pessoal começou a ter que usar uniforme. Mas aí acho que foi pela questão de saber quem era o aluno e quem era Identificar. a pessoa que tava vindo de fora pra brigar na escola. Acho que foi isso. Então, tem a questão da identificação, o que eu entendo, acho que realmente... Mas aí a gente pode pensar, né? O quanto essa escola facilita a entrada de pessoas que não estão ali, né? Como que é isso, né? Como que uma pessoa consegue entrar tão facilmente numa escola ali e se infiltrar em meio aos alunos? Eu já fiz isso, já. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Eu fiz isso na... Acho que eu tava na 8ª série, aí eu fui pra outra escola e eu entrei nessa... E fiquei lá. Ninguém sabia. Pra quê, né? Pra quê? Só descobriu porque, sei lá, acho que a tia... Foi no P. Teixeira. A tia da escola, né, ela conhecia, acho que todos os alunos, mano. Não sei como. E aí, deu que ela me... Peraí, você não é daqui. Aí Eu falei, ela- não, lógico que eu sou daqui. Qual que eu sou, não? Vamos ali na diretoria. Aí quando chegou na diretoria, aí eu vi que o portão tava aberto, eu saí correndo, porque eles falaram que ia chamar a polícia. Aí eu saí fora. Então, eu acho... E aí eu acho que abre espaço para um debate bem, bem amplo, assim, porque eu fico pensando, como que a gente consegue também, com os uniformes, valorizar a identidade de cada aluno, né? Aham. Porque eu acho que chega um momento, principalmente quando tá ali iniciando a adolescência, a gente quer mostrar a nossa própria identidade, que a Aham. gente tá formando ainda, mas a gente quer mostrar. Então, por exemplo, eu estudei numa escola técnica, em que eles começaram a dar opções de personalização para o uniforme da escola. Então, era uma escola... O nome era Albert Einstein, né? E O aí, nome da escola. era uma ETEC, uma escola técnica. E aí, o uniforme era uma camiseta branca escrito em preto Einstein. E aí, depois de alguns anos, teve a galera, por exemplo, que era a galera LGBT da escola, que conseguiu customizar o Einstein com as letras do arco-íris. E a escola aceitou, não era proibido, era considerado uniforme. Hoje em dia, eles colocaram outras cores também no uniforme para dar essa opção. Legal. Então, isso eu acho legal. Você vai modificando conforme E você dá a opção. a opção, né? Você dá a opção para... Branco. E que você só impõe. Exato. Ah, Até aquele do vai e volta, que teve também numa época, que era ou aquele uniforme inteiro vermelho ou azul, né? Tinha essas duas opções. Eu lembro que isso da escola prefeitura era... calça de tactel, verde, aquele azul royal, aquele azul brilhante, aquele verde, nada a ver, verde grama, mano. Cara, eu penso muito nisso. Eu sempre discuto muito sobre uniformes, porque assim,
Eu tenho muito essa ideia na minha cabeça, que o uniforme é para padronizar. É para deixar claro que você faz é todo mundo ali da mesma coisa. E aí eu questiono por quê. Às vezes você usa o uniforme, você institui o uniforme para um lugar para estabelecer hierarquia também. Porque daí os uniformes de alguns são de um jeito, o de outros que estão acima são de um jeito, e de alguns que tá muito acima nem usa uniforme, não precisa usar. E aí você deixa claro que é uma hierarquia, tipo, não, eu estou aqui, É verdade. eu me visto da forma que eu A quiser. diretora, ela andava toda cheia de ouro lá, toda bonitona, e a gente lá tinha que vestir. No serviço o pessoal até brinca muito comigo, né? Porque eu arranjei muita treta por conta de uniforme no serviço, porque quando eu comecei a trabalhar nesse CCA, até minha chefe brincou comigo esses dias, porque tinha camiseta e eu falava, não, eu não uso uniforme, não gosto de uniforme, pra mim não rola. E eu fui o único que não usava camiseta. E aí, quando foi esse tempo atrás, assim, que eu voltei pra lá, eu ganhei as camisetas de novo, de lá, do CCA. Só que, tipo, comecei a usar, pandemia, engordei e tal, então as camisetas não serviam mais. E parei de usar. Comecei aí com roupas do dia a dia, tal, cada dia com uma roupa diferente. E aí um dia eu cheguei pra ela, comentei, eu falei assim, nossa, será que não tem como fazer umas novas camisetas pra mim? Dessa vez um tamanho maior pra mim, porque tá parecendo baby look, fica parecendo minha barriga. Aí ela brincou, ela falou, nossa, eu tava achando que você não usava porque eu já te conheço, você não usa uniforme. Eu falei, não, agora eu prefiro porque é até menos roupa pra lavar, não preciso ficar sujando as minhas camisetas. Todo dia uma camiseta diferente, eu uso a roupa do uniforme. Mas eu tenho essa crítica assim, eu gosto... Pra mim nunca dá pra só aceitar. Né, uma ideia vira e pronto, aceitei. Não, é o uniforme? Tá, por quê? Vamos discutir sobre isso, por que quer instituir o uniforme? Vai servir a quem? Para que tá utilizando? Vai ser obrigatório? Né? Então, para mim tem tudo isso, assim, essa primeira discussão que eu tive no trabalho foi muito disso. Tá, mas é uniforme para quem? Por quê? Né? E... tive sorte de ter pessoas que eram dialogáveis quanto a isso, né? Dava pra argumentar, dava pra conversar de boa com isso. As pessoas assim, porque vai é, ser, porque é, pronto, já era. Veste, pronto. Não, aí não. Mas... e lá no CCA é um espaço pra isso, né? Um espaço pra gente... pra essas crianças e esses adolescentes exercerem o pensar. Então lá... eu acho muito importante isso, na verdade, que fosse em qualquer lugar, inclusive na escola, né? Esse exercício do pensar, do poder falar sobre o que pensa ou sobre o que quer. Sim. Eu acho que a gente precisa de espaços para isso, porque era até um negócio que eu tô elaborando para conversar com as famílias de lá. Porque a gente tem muito caso de criança, adolescente, criança agora também está começando, que lá no CCA conversa muito, fala muito sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que está insatisfeito, mas em casa não abre a boca para falar. Você acha que a família reprime? Acho que a gente adulto tem essa tendência de reprimir. Né? Porque quando a gente senta pra conversar com alguém, a gente não só senta pra ouvir, a gente já quer impor o nosso próprio julgamento, né? A gente vem com um juízo de moral muito grande. Então a gente senta com alguém fala que fez alguma coisa, a gente fala, como assim você fez isso? A gente já coloca a nossa moral ali no meio. E se você faz isso com um adolescente, se a gente adulto já se fecha, imagina um adolescente, né? Ele vai se fechar e vai falar, não é uma pessoa confiável, não posso vir aqui e falar mais sobre isso. E aí ele vai procurar outras pessoas com quem ele possa conversar sobre isso. E é muito interessante que o CCA é esse ponto, né? A gente consegue ter equipes, assim, muito boas no CCA para isso, para ouvir e deixar essas crianças e esses adolescentes falarem sobre o que sente, porque a partir disso a gente pode tentar levar para as famílias e trabalhar com as famílias essas questões, né? Olha, que tal se você ouvir seu filho um pouquinho mais desse jeito? As famílias, elas participam bastante ou não? Você vê que é não bem participam. abandonado. Isso é uma dificuldade que a gente tem muito, assim. E a gente não sabe o que fazer para trazer essa família mais para perto. Acho que... Porque, por exemplo, agora na pandemia foi muito difícil, porque a gente teve que trabalhar remotamente. Então a gente gravava vídeos, né? Lá uma das atividades que eu faço com eles é a oficina de desenho. E na ideia de trabalhar percepção, novos mundos, criatividade, né? Valorizar a visão deles de mundo. Então, ensino a eles traços e técnicas de desenho. E com a pandemia eu gravava vídeos e mandava para eles, assim. E não tinha retorno. Aqueles que você foi postando foi através da remoto? Foi? Isso, eu postei, eu lembro acho que alguns você vídeos, postou. né? Não, eu lembro que você postava um desenho seu e aí depois você começava a postar vários colagens, desenhos, né, de pessoas que... são das crianças. São das crianças. Alguns são de lá, né? Agora, no presencial que a gente voltou, é isso também. É muito engraçado que, assim, a gente realmente fica tentando ali, tem hora que a gente para e fica pensando em 1000 formas de como a gente trazer para mais perto essas famílias. Porque a necessidade é realmente urgente. Às vezes vem criança conversar coisas com a gente que a gente fala, poxa, a família precisava estar junto, assim, a família não tá enxergando isso que tá acontecendo
E se a criança não pode ter isso em casa, ela vai procurar onde? Né? É. Essa conversa, esse ponto de confiança. Então é um momento que a gente para sentar e refletir sobre. Né? Mas tá difícil, tá bem difícil. A gente entende que a pandemia desgastou muita gente. Eu acho que é muito difícil criar esse movimento de procurar, principalmente porque isso envolve rever alguns próprios conceitos, né? A gente acaba mexendo no território do outro. Você a gente você acaba invade um entrando- espaço ali Exato. que, né? Que quando não tem essa permissão, não tem essa abertura, já fica bem mais complicado. Aham. A gente, é óbvio, a gente já passou por algumas situações assim mais tensas, assim, de tipo, da família não ser muito aberta a isso, não ser muito receptiva. Mas na maioria dos casos a gente consegue sucesso nas conversas, assim, sabe? De, olha, tal criança, tal adolescente tá passando por isso. E se você tentar formas de tentar chegar. É porque, como eu tava te falando, a gente, adulto, a gente tende muito a questionar. A gente não senta pra ouvir, né? A gente senta com o adolescente, com a criança, já pra dizer o que é certo e o que é errado. E isso vai fechar. Fica Isso tudo vai fechar pronto o já, canal né? de comunicação ali. Uma das coisas que eu quero, um laço que eu quero criar com meu filho é isso, né? Eu escutar, ser amigo dele, né? Ser um amigo, né? É muito Porque- importante. Eu acho que, na verdade, nessa fase de desenvolvimento, tanto na infância quanto na adolescência, eu acho que uma das coisas mais importantes é ter esses laços onde a gente confia e possa criar esses vínculos, sabe? De conversar e dialogar sobre o que está sentindo. Eu acho que isso acabou me levando para uma outra parte que eu citei no começo, que foi trabalhar com questão também de prevenção ao suicídio. Uhum. Né? Eu atuei em um grupo que eu acho que você... Eu não sei se você já comentou alguma vez em algum dos episódios que você atuou por um tempo, né? Já. Eu até comentei alguma coisa, mas eu acho que eu não especifiquei. Mas na minha entrevista que eu tive na rádio, Na eu falei rádio eu bastante. ouvi isso, na rádio eu ouvi você falando sobre eu falei isso. bastante sobre isso. Então, eu atuei num grupo que tinha um projeto de prevenção do suicídio e esse grupo começou ali em setembro de 2017, né, numa campanha de Setembro Amarelo das Fábricas de Cultura. Aham. Acho que foi lá de Curuçá, né? Onde você tá? Foi de Curuçá. Curuçá. E aí, depois eu fui convidado para entrar no grupo. Entrei no finalzinho do ano já, quase 2018. E era uma galera bem grande. Eu acho que começou um grupo com 15 a 20 pessoas. A maioria eram adolescentes. Mas que estavam afim porque, de alguma forma, aquele tema tinha atravessado eles, né? Muitos tinham a questão da saúde mental bem debilitada ali. E foi um trabalho que eu participei ativamente durante 2 anos, de 2018 até 2019. A gente chegou a conseguir recurso público para executar um projeto melhor, legal, né? A gente concorreu ao VAI, que é um projeto de É financiamento. mesmo, né? Nessa hora eu já não fazia mais eu acho que parte, você né? tinha saído... Eu tinha saído. Você saiu antes do VAI, eu acho. Foi, um pouquinho. Foi antes Um do pouquinho VAI. antes Esse do grupo VAI. é o grupo Sobreviver. Eu acho Ele que hoje... existe Eu ainda? acho que hoje ele, pelo menos, não está ativo, né? Ah, Não tá. está... Se eles existem, eu acho que eles estão, tipo, parados, repensando. Mas depois do VAI, a gente teve uma série de problemas. Desculpa, repensando. Repensando em como fazer, né? No que vai fazer e como vai seguir, enfim. É isso aí. Desculpa aí, Gil. Não, é de boa. Hoje você não faz mais parte. Não, eu não faço mais parte. Eu saí do grupo... Oficialmente, eu saí do grupo... Acho que a última coisa que eu fiz no grupo foi no ano passado. A gente estava ainda na pandemia. Como a gente entrou na pandemia, não tinha mais como fazer as apresentações do grupo, né? Presencial, porque não podia aglomeração. Então, a gente teve que recorrer a alternativas. E algumas das alternativas que a gente viu foi criar vídeos para divulgar na internet. Eu cuidava da parte de produção de conteúdo. Então, o Instagram do grupo, o Facebook do grupo, eu criava a maior parte das produções de conteúdo que tinha lá, eu criava. Então, eu criava postagens falando sobre vários transtornos mentais para trazer conhecimento para o público. Criei várias artes também, a gente distribuía papeizinhos, né, com mensagens de acolhimento para as pessoas na rua, então cria artes desses papéis também. E aí a gente teve a ideia de, como alternativa, no meio remoto, a gente gravar vídeos lives, né, nas redes sociais, com alguns convidados. E eu lembro que eu acho que eu participei de 2, não tenho certeza. 2 lives. 2 lives. Uma delas foi com uma psicanalista.
E a gente falou justamente sobre esse período de pandemia, das incertezas, do que isso trazia para nossa mente naquele momento, né? Do que a gente podia fazer para estar bem. Mas assim, foi um período muito legal enquanto eu estive no projeto. Aprendi muito. Eu acho que o principal assim que eu aprendi foi ouvir. Embora eu já treinasse isso um pouco por conta da minha atuação como educador, ali eu entendi que de fato o quanto ouvir era importante. Você chegou a participar do CVV? Ou não? Eu não fiz curso no CVV. Mas Eu não era uma coisa que eu estava afim na época que veio a proposta. era muito pesado. Tanto por ser muito pesado, mas como por ser mais um compromisso. Não era um compromisso que eu tava afim de, tipo, assumir e falar, olha, tá, toda semana vai ser isso, sabe? Não era algo que eu queria naquele momento. Eu já tava dando conta de algumas coisas ali do grupo e já tava mais puxado. E aí, quando foi no final que a gente entregou essas lives do projeto, né, no ano passado, eu me sentei para fazer a prestação de contas. A gente entregou essa prestação de contas e a gente teve um problema muito grande, né? Prefeitura, Secretaria de Cultura. A gente mandou a prestação de contas lá em agosto do ano passado e a gente veio ter alguma resposta faz um mês. Então, assim, tava tudo pendente ainda, a gente ainda tá pendente nisso, assim, o nome do proponente do grupo ainda tá pendente para a secretaria. Então, assim, O que seria esse projeto? É um projeto do governo? o VAI, ele é um projeto de valorização de iniciativas culturais. Então, tem duas modalidades, VAI 1 e VAI 2. Em cada modalidade, vários grupos, né, vários coletivos concorrem enviando um projeto que eles querem executar. No nosso caso a gente tinha esse projeto de prevenção ao suicídio em que a gente levava intervenções musicais para escolas, espaços públicos. A gente apresentava uma peça teatral que tinha como tema a questão do suicídio. Uhum. E a gente queria falar sobre como prevenir isso, como acolher, como conversar, como falar sobre saúde mental. Só que a gente andava com as nossas próprias pernas. Então, assim, na época, quem trabalhava tirava dinheiro do próprio bolso para custear o transporte do pessoal. A gente transporte público. Né? Transporte público. A gente já foi convidado para fazer apresentação em São Bernardo do Campo. Então, imagina, a galera saía aqui da Zona Leste, de Curuçá, para ir lá para São Bernardo do Campo. Era uma galera toda adolescente, que não tinha dinheiro, não trabalhava, não tinha custeio próprio. E aí a gente foi vendo isso e falou, nossa, e se a gente tivesse uma verba mesmo para conseguir fazer esse projeto de forma legal, comprar equipamento, sabe? Enfim, e aí foi que a gente pensou, estruturou, sentamos e falamos, quem vai querer continuar no grupo? E aí a gente faz um projeto para enviar para a secretaria e concorrer. E aí foi quando a gente sentou, montou esse projetinho, todo roteirizado e tal, e com uma pesquisa de qual o público que a gente queria atingir, quais apresentações a gente queria, que equipamentos a gente teria. Veio a ideia de criar um seminário para falar sobre o tema também, convidando palestrantes especializados na área. Uhum. E aí a gente mandou, e foi muito legal porque a gente mandou para a modalidade 1, para o VAI 1, e era uma verba de até 40 mil. Você podia colocar ali no seu orçamento para até 40 mil reais. E a gente conseguiu, né? A gente pediu um valor um pouco abaixo, mas a gente conseguiu. A gente passou dos 100 que foram selecionados, a gente passou em 17º. Então a gente teve uma pontuação muito boa na questão do projeto, assim, o projeto foi bem visto lá. E aí a gente começou em setembro de 2019 a executar de fato o projeto com dinheiro em mãos. E aí foi quando a gente conseguiu fazer mais algumas coisas, comprar equipamento e tudo mais. Só que aí logo em seguida a pandemia chegou. Aí a pandemia chegou, tudo. aí a última coisa que a gente conseguiu fazer presencial foi o seminário. Na época do seminário eu já estava um pouco saindo do grupo, já estava quase saindo. Eu ajudei em algumas coisas. Mas foi um seminário aberto ao público, mas focado para pessoas que trabalhavam ou com adolescentes ou com questões de saúde mental. E eu fiz parte desse grupo, né? Eu até falei. Você participou do grupo por um tempo, né? Eu... Acho que você estava no começo, né? Quando ele fundou o grupo. Não tava quando fundou. No início eu você não tava? trabalhava. Tá. Aí depois que me chamaram, eu gostei da ideia, curti bastante. Só que aí teve alguns bagulho que veio me decepcionando. Uhum. Eu via, igual eu falei, acho que foi ontem que eu falei, eu não lembro, alguma dessas que eu gravei aqui eu falei, né? Que tinha muito... eu acho que eu falei ontem na reunião. Era muito... em comparação. Uhum. Era muito algo lá fora... aquele amor, isso, aquilo, paz e amor, abraça, isso. E dentro do grupo eu não tinha os seus grupos e
Tipo, a teoria era uma, a prática era outra, você enxergava isso. Isso, na minha opinião, né? E eu sempre disse nas reuniões que tinha do grupo, eu sempre tentava dizer algo relacionado a isso, para as pessoas entenderem o que eu tô sentindo. Tipo, pô, vocês falam de abraçar o pessoal lá fora, isso tudo, tratar isso, mas será que a gente tá se tratando aqui? Será que a gente... Então, isso foi uma coisa que eu acho interessante, que inclusive uma das ações do grupo eu achei muito pertinente, que foi... A gente era um grupo que tava falando sobre isso, sobre falar sobre o que sentia e tudo mais. Só que era isso, no começo eu acho que não tinha muito diálogo entre a gente sobre isso. Tipo, peraí, o que você tá sentindo em relação a mim, né? Como que é isso? E era um coletivo. Então, por ser um coletivo de 20 pessoas, teve período que eu acho que chegou a mais de 20, assim, 23 pessoas. Por ser um coletivo com tantas pessoas, as ideias são muito diferentes, as experiências, as vivências, as práticas de cada um é muito diferente. Então é normal ter esse choque, né? E aí foi quando a gente começou a ter uma vez por mês, eu não lembro se era no primeiro sábado do mês ou no último sábado do mês, a gente começou a ter uma roda de conversa com uma psicanalista, né? E ela ia para fazer essa roda ali de mediação e era justamente para tentar acertar a dinâmica do grupo. Tipo, o que incomoda nesse grupo? O que rola nesse grupo? E era muito engraçado, porque assim, era um grupo em que a gente estava falando sobre a importância de falar o que sente, e na hora dessas rodas não tinha. Não tinha, tipo, todo mundo ficava quieto, assim, as pessoas não traziam pra fora esse incômodo, né? Eu via muito isso. Muito engraçado, assim. E sempre na área social você atuou, né? Sempre nessas partes sociais. Sempre na área social. Desde 2011, assim, foi sempre na área social. Eu realmente me achei na área social, embora eu não seja formado na área social, né? Eu tenho formação em letras, inglês e português. Mas, assim, letras me serviu muito para a questão de comunicação. Gosto muito de comunicação, enfim. Mas onde eu me encontrei, de fato, foi na área social. Na área de lidar ali com o ser humano, com as questões mais individuais sociais e coletivas. Você, um dia se permitiria concorrer a algum cargo, disputar alguma coisa assim na política? Você acha que... Olha, não consigo me enxergar. Não? Não consigo me enxergar. Não sei te dizer a razão, assim... talvez não me ache preparado o suficiente para isso. Poderia me preparar? Poderia. Mas... Pô, preparar, você tá falando de preparação. Não, se for, claro, se for colocar em compensação, preparado, olha o que tá lá, né? Não, sim. Se a gente for ver questões de ideias, talvez, sim. Mas é que eu acho que não compete só isso, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes é a questão da administração de pessoas ali, de material público, né? Eu acho que tudo isso a gente tem que ter muito organizado em mente. E eu acho que, sei lá, isso talvez viria com relações públicas, talvez. E não é uma coisa que eu tenho interesse, assim, próprio pra isso, sabe? Então, não sei, não consigo me enxergar. Não passa pela minha cabeça. Passa. É algo realmente Mas hoje distante. você tá satisfeito? Com o que temos? Em relação do que temos representando a gente? Geral, cara, tipo... Cara... Brasilzaço. Não, porque assim, a área que eu tô social e a área da educação são áreas que são muito desvalorizadas. O salário de educador, pro que um educador faz, é péssimo. Então, assim, não dá nem pra gente se qualificar. Por exemplo, para ser educador social, para ser orientador socioeducativo em um CCA, o nível de escolaridade exigido é o nível médio. E aí você pensa que nem todo mundo que sai do nível médio vai querer fazer alguma qualificação ou fazer cursos sobre a área para poder atuar. Vai pensar no dinheiro, que não é um dinheiro grande, pensando na questão do estresse mental, enfim. Não é um dinheiro alto, mas ainda assim, na crise que a gente está passando hoje, é algum dinheiro. Então tem gente que vai entrar realmente só pelo dinheiro. E a gente vai ter profissionais que vão perpetuar aquele ciclo de, tipo, tá aqui porque precisa e qualquer coisa tá bom. Isso é um problema, né? Isso eu acho que é um problema. Deveria ser mais incentivada essa questão da área da educação. Da área da educação, social. E até mesmo valorizar, né, os profissionais da área. Eu acho que esses 3 pilares, né? Educação, saúde e social, né? Por serem políticas já tão antigas, né? A gente tem essas 3 políticas, educação, saúde e assistência social, desde 88, com a Constituição. Então, são políticas... Ali viraram políticas públicas e... Sei lá, a assistência social, pelo menos, ela caminha muito lenta, né? A assistência social, ela nasceu no Brasil por um objetivo de caridade. Há muitos anos atrás, né? A gente tinha nas cidades as santas casas, né? Que ficavam espalhadas pela cidade. E a gente tinha bebês, crianças
espalhados pela cidade que eram abandonados, pois eram frutos de relações proibidas. Então, empregada com o patrão, enfim, policial com alguma mulher, enfim. E eram crianças que não podiam criar, porque senão ia quebrar o valor da família tradicional. E aí eram crianças que eram abandonadas na rua. Só que essas crianças que eram abandonadas na rua não tinham serventia para a sociedade. Estavam atrapalhando ali o fluxo de toda uma sociedade, né, na visão. Então, se criaram... agora eu não vou lembrar o termo. Eram rodas dos rejeitados. Nas Santas Casas, eles tinham... Sabe aquelas portas que você entra e a porta gira? Tipo de banco, ou não? Tipo de banco. Eles tinham um dispositivo que era instalado nos muros de recepção das Santas Casas e era um lugar onde se colocavam os bebês. Você abria a porta, Puta que pariu. colocava Isso o bebê... no Brasil? Aqui no Brasil. Caralho. Colocava o bebê, fechava, batia, saía. Do outro lado, os trabalhadores dessa Santa Casa, né, na época, freiras, enfim, abriam, pegavam essa criança e criavam. Por quê? Aí era uma forma de dar utilidade para essa criança. Essas crianças cresceriam ali dentro, teriam alguma instrução para poderem serem úteis para a sociedade. Elas poderiam ganhar algum trabalho, enfim, servir a sociedade. Uhum. Então veio muito com essa ideia de serventia. Tipo, olha, a gente precisa direcionar esse daqui que está fazendo nada para a sociedade e dar uma utilidade para ele. Ele precisa servir para alguma coisa. E aí, obviamente, veio crescendo. Aí, em 88, a Constituição trouxe essa ideia de política pública. E aí começa a se estruturar algo aí. Aí, em 93, a gente teve uma lei que foi a Lei Orgânica de Assistência Social, que ela organizou o sistema de assistência social. Então, tipo, quem é, o que vai fazer, enfim, onde a gente vai atuar de fato. Só em 2009, só que até então esses serviços começaram a existir, serem criados, só em 2009 é que veio um documento, que é a tipificação, que ia falar e ia padronizar os serviços, porque até então cada um atuava da forma que quisesse em todo o território nacional. Não tinha, tipo, uma diretriz, olha, todos os CCAs têm que atuar assim, todos os CJs têm que atuar assim. Não. Cada um atua da forma que consegue. Da forma que... E aí imagina a bagunça, né? Aí imagina a questão da verba, dinheiro é usado de qualquer forma, enfim. Era uma bagunça, era fundo de quintal. Muitos desses serviços ainda hoje carregam um pouco desse estigma de ser fundo de quintal, de que pode ser feito de qualquer forma e tudo mais. Então são áreas que não são bem olhadas, né? Não são bem valorizadas. E aí a gente vê as consequências disso na própria sociedade. Na sociedade, né? E falando em... Você comentou sobre a família tradicional, isso te incomoda, cara? Porque esse bagulho é um negocinho meio chato, né? Tipo, como que eu posso dizer aqui? É que eu vejo muito... quanto mais a pessoa, ela... É que eu não sei se o termo... desculpa, eu não sei se usar o termo conservador... Eu não sei se é o correto, porque eu nunca parei para estudar a fundo o que é conservador. Mas a gente consegue identificar um padrão nessas pessoas, que tem a questão de ser família e a religião cristã, isso tudo. E quanto mais é fechado nessa questão, mais eu vejo hipocrisia. Eu não sei se eu consigo entender o que eu quis dizer. Conservadorismo é isso, de conservar, né? Conservar essas ideias tradicionais. Então, quais são essas ideias tradicionais? De que família é ali o homem, a mulher e as crianças, né? Precisa ter as crianças para formar essa família. Precisa seguir essa religião que é o modelo do país, no caso, o cristianismo, o catolicismo. E aí a gente vai encontrando ao longo da história, a gente vai vendo as reviravoltas, né? Tipo, quando teve o movimento das igrejas evangélicas começarem a crescer, também foi um absurdo. Como assim? O catolicismo é a base, né? Agora que a gente está tendo o crescimento de outras religiões, principalmente de matriz africana aqui no Brasil... O que seria matriz africana? Matriz africana são religiões que descendem da cultura africana. A Umbanda, por exemplo, ou o Candomblé. Ah, tá. Entendeu? E por que as pessoas falam... Como que é? Macumba? Macumba? É mais um preconceito, né? Tido dessas outras religiões tidas como verdadeiras, né? Uma vez eu assisti uma série, eu esqueci o nome... que falava um pouco sobre os escravos. Era uma minissérie, acho que tinha 1 ou 5 episódios, que daí tinham os escravos, e eu acho que isso é baseado em fatos reais, né? E acho que foi onde cresceu, onde nasceu a Umbanda, uma coisa assim. Tipo assim, tinha os escravos, e esses escravos, eles cultuavam... Não é Deus. É isso. Só que aqui no Brasil eles não poderiam, porque ficaria na cara e seria indemonizado, aí eles, né? Acho que inventaram
Eu não lembro, cara, muito Então, na menos verdade, possível. teve uma questão de sincretismo religioso, né? Eles usaram santos brasileiros Pra, pra representar os orixás deles. pra, tipo, ficar mais leve, né? Sim, e pra passar despercebido pelos senhores, pra eles continuarem cultuando esses orixás sem serem punidos por isso. Então, por exemplo, eles pegaram lá a imagem de São Jorge pra cultuar o orixá deles que se chama Ogum. Assim, não é que era a mesma pessoa, mas eles não podiam ter ali uma imagem de Ogum. E é por isso que Eles é não. interpretado desta forma, né? Isso, e aí, tipo, com o tempo, isso foi daí que nasceu a Umbanda, né? A Umbanda, ela não veio de fato da África, ela é brasileira. Ela é brasileira com elementos africanos. E era cultuada, era praticada pelos escravizados, pelos negros escravizados. Nossa, essa série, eu esqueci o nome da série. E ela contava muito sobre essa história e até mesmo da questão do cristianismo em cima da escravidão, né? Como que era. E aí, eu lembro que na série foi passando um tempo e aí os negros começou a ir pra parte cristã. Isso, eu não lembro mais ou menos. Tem que Foi um teve- bagulho meio assim. não só dos negros, mas dos índios também, na época que os portugueses chegaram, colonizaram e começaram a batizar os índios, né, catequizaram os índios. Sempre teve muito essa coisa muito forte, tipo, de uma religião ser dominante e ser dita como a certa e fazer com que todos seguissem essa mesma. Eu acho que daí vem essa ideia de conservadorismo, de tradicional, né, de pegar ali uma coisa que já serviu em algum tempo para algum grupo há muitos anos atrás, e esse mesmo grupo ou descendentes desse mesmo grupo ou pessoas que se enxergam como esse grupo de alguma forma continuarem cultuando essas ideias hoje em dia. Que já E são aí ultrapassadas. eu acho isso um absurdo e acho que isso sim a gente tem que de fato combater bastante, né? A questão desse preconceito, a questão dessa exclusão, né, de outros modelos. Eu sou um homem gay e assim, pra mim é muito ruim me verem ou pensar que há pessoas na sociedade que me enxerguem ou como anormal ou como alguém que tá fazendo algo totalmente absurdo. Eu trabalho, eu estudei, eu pago as minhas contas, Respeita né? todo mundo. Respeito todo mundo e cadê o direito de ser respeitado no meu espaço? Cara, e aí volta numa questão. Eu acho que quanto mais a pessoa se incomoda com isso, tipo assim, eu vejo muito na igreja isso, cara. Eu não vou, eu não curto, mas eu vejo muitas pessoas que estão lá dentro, elas se incomodam muito com essa questão porque alguma coisa nela incomoda. Então, eu acho que o diferente incomoda, de modo geral. Eu acho que o diferente incomoda. Isso não tem muito o que se falar sobre. O diferente incomoda. Mas aí tem uma questão de... é diferente, me incomoda. Mas eu tô aberto pra dividir espaço com esse diferente, pra conhecer esse diferente. Ok, se eu tô aberto, então tá, vamos conhecer, deixa eu entender o que é legal, é conviver. Agora é isso, eu não tô aberto, mas eu também não quero que exista, né? Aí já é mais complicado. Eu acho que tem que ter sim. Eu acho que, inclusive, é uma discussão que eu falo que é muito triste a gente ter certas leis no Brasil. Que uma vez eu fui em uma palestra de uma promotora e ela fala que o nosso Código Penal, ele reflete a nossa realidade. Então, se a gente tem uma lei que precisa dizer que é proibido um homem ejacular em uma mulher em locais públicos, é porque o nosso país Faz tem essa isso. realidade. É. Né? E é muito louco pensar nisso. Caramba, né? Tem hora que você para e pensa, nossa, mas precisa existir isso? Uma lei tão... Uma lei pra isso? E a gente fala, precisa porque a gente faz isso, né? E aí, onde que a gente vai parar desse jeito, né? Que discussões, que espaços de discussões que a gente cria pra refletir Era tanta sobre coisa isso. mais importante pra ser discutida, né? Mas E a gente precisa discutir porque existe. é foda, mano. Já pensou um bagulho desse? É bizarro. E hoje você se considera tem alguma como é que se fala? Religiosidade? Não, eu não sigo nenhuma religião Não? hoje. Você acredita em Deus? Não acredito em Deus também. Não? Eu cresci, fui batizado na igreja católica. Fiz catecismo e depois do catecismo saí. É que você sempre falou isso pra mim zoando, então eu nunca soube que... Não, eu não. E depois não sigo. eu vou te perguntar uma coisa pra você explicar. Aham. Que você me falou uma vez. E aí, por muito tempo, eu fiquei na católica. Depois da católica, eu fui pra evangélica, né? Que foi na época que eu
que eu me assumi homossexual pra minha família. Foram aceitos? Você foi bem aceito Não, na igreja? de cara não, assim, de cara teve muita treta, assim, de cara teve uma ideia muito grande de... Você tá com demônio. um pouco disso, mas um pouco de tipo, não, isso não tá certo, é só uma fase, é a adolescência. Eu falei, não é uma fase, é o que eu sou. Eu já me sinto assim, me percebo assim há muito tempo. E hoje, assim, não, hoje é o contrário. Hoje eu tenho todo o apoio da minha família, dos meus irmãos, dos meus pais também. Mas no começo era muito um tabu, assim, quando eu me assumi, não se falava sobre isso. Eu me assumi e pronto. Falou, ninguém fala sobre esse assunto, morreu, né? E pra mim foi muito sofrido no começo, assim, porque era isso, eu não encontrava em casa um espaço pra ser quem eu era. E aí eu ia pra rua ser quem eu era. Então saía muito, saía com os amigos, mentia, né? Eu mentia, eu falava, vou pra tal lugar, mas eu tava indo pra outro. Tava, sei lá, indo pra... Eu não ia pra barzinho porque eu não curtia beber. Mas eu ia pra casa de outros amigos. Falava, vou pra escola estudar. Tipo, não no ensino normal, assim, mas tipo, vou no período da tarde pra biblioteca. Não. Tava indo encontrar os amigos no parque, sabe? Porque também eu não encontrava em casa esse espaço, tipo, legal. E eu acho que quando a gente não encontra em casa um lar, a gente tende a não querer voltar para esse lugar. A gente vai encontrando outros espaços para ir. E aí, isso aconteceu muito comigo. E aí, fui para a igreja evangélica, mas fiquei muito pouco. Na época, minhas irmãs frequentavam a igreja evangélica, elas eram da Congregação Cristã, que é uma denominação bem rígida, né, nessas questões. E aí eu fui algumas vezes, mas eu ia muito obrigado. E aí eu saí e fui conhecer a Umbanda. Frequentei a Umbanda por um tempo, eu tinha tenho umas amigas que são da Umbanda, então eu ia. Gostei, eu gostava da sensação, da experiência e tudo mais. E depois de um tempo eu fui pro kardecismo, né, o espiritismo kardecista. E aí era uma coisa mais calma em relação à Umbanda, né? Você chegava lá, você tinha uma palestra sobre alguma parte do evangelho, do espiritismo, e depois você recebia o passe, né? Que eles acreditam ser uma como é que fala? Uma transferência de energia, né? Energia espiritual. Como se fosse um reiki, né? Hoje o reiki é aquela transferência de energia pelas mãos. É uma Puta, eu já vi isso em algum lugar. É uma terapia muito difundida. Hoje em dia, não é que esquenta. Na verdade, o reiki tem ali um estudo sobre os chakras do corpo, né? E que você direciona a sua energia para aquela parte do corpo, você está energizando ali, trabalhando a fluidez dessa parte do corpo. E aí o que acontece? Eu fiquei um tempo ali, gostei, me senti bem também, mas depois de alguns anos eu comecei a ver, eu falei, caramba, acho que não é meu lugar também. E aí eu parei de ir em qualquer lugar, fiquei um bom tempo sem ir em qualquer lugar, mas ainda tinha uma crença numa figura de Deus. Não era o Deus da Igreja Católica, não era o Deus da Igreja Evangélica, não era o Oxalá da Umbanda. Mas era uma crença numa figura... Tipo um ser criador. Um ser divino que criou superior. tudo. Exato. E aí... Só que eu comecei a pensar um pouquinho mais, e aí a gente começa a ler e tal, e aí foi caindo essa ideia. Pra mim, tipo, provavelmente não exista Deus. Deus talvez seja uma alegoria para as pessoas explicarem as questões da natureza, os fenômenos e tudo mais, ou até para encontrar conforto em momentos difíceis, mas pra mim essa ideia hoje não cabe mais. E aí, pra mim, hoje é isso, assim, sabe? Uma vez você falou sobre... Eu dei uma pesquisada que eu tava debatendo com ele, eu até conversei com ele sobre isso. Você falou sobre a religião satanismo, né? Satanismo. O que é o satanismo? O satanismo ele tem também suas vertentes, assim. Na verdade, ele surgiu com uma ideia de rebater o cristianismo, né? A Igreja Católica. Aí eu já conversei com várias pessoas que fazem parte da igreja evangélica e ela tem um preconceito em relação ao satanismo, acha que é pegar corpo de criança e sacrificar, esfaquear e... Então, a gente tem muito Como disso que é? porque imagina que você mora num planeta em que as pessoas têm sua vontade de fazer o que quiserem e atribuir as coisas a outra. Eu posso simplesmente encontrar um cara que ele, sei lá, mata alguém e joga as coisas lá na frente da minha casa e faz sinais de que possa indicar que eu que matei esse alguém. Ok, primeira coisa. Isso é fácil fazer, não é difícil. Pelo preconceito contra outras religiões, as pessoas fazem a mesma coisa.
Então nada impede de pessoas extremistas de alguma religião ou preconceituosas matarem um animal, inserirem símbolos ditos satanistas, ou inserir lá cristianismo, xingar, Deus não existe, qualquer coisa do tipo, Já e pra aí citar. atribuem isso ao satanismo. E isso acontece inclusive com a própria Umbanda, né? As religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. Quantas vezes já não foi atribuído a algo do diabo? Né? Alguém estar ali recebendo um orixá, algum espírito, será algo demoníaco. Não é. Quando você vai estudar, a gente tem essa visão de fora, mas quando você entra, estuda, conversa com as pessoas de dentro e entende os conceitos, a gente sabe que não é. Não é assim que Mas aí eu funciona. acho que seria legal você conversar, tentar trazer um dia pessoas que são da religião pra explicar esses conceitos melhores pra você. É legal. Mas eu acho que é isso. De fora a gente tem o nosso julgamento, a nossa moral, e a gente tenta colocar isso sempre em tudo. Então, assim como o cristianismo, que teve várias ramificações, o satanismo também. Então a gente tem um satanismo que se chama de luciferianismo, que é um culto a Lúcifer como um anjo. A gente tem um satanismo que é tido como algo simbológico, não como culto a ninguém. Eles não acreditam em diabo, assim como não acreditam em Deus, mas eles acreditam que o próprio humano é a sua divindade, livre para fazer o que quer, livre para suas escolhas, mas preso às consequências dessas escolhas. Então tem as suas várias legal a vertentes, né? E quando eu brinco, que eu sou satanista, eu brinco muito nesse sentido, de que eu sou rebelde e eu não vou seguir uma religião porque todo mundo fala que é a certa. Né? Eu brinco eu sou rebelde contra esse Deus criado pela igreja, que é um Deus punitivo, um Deus que se orgulha de ter criado o humano à sua forma e semelhança, ou seja, se orgulha de si próprio, e pune todo mundo, traz doença para todo mundo, deixa todo mundo ao acaso. É isso. Eu me rebelo contra esse Deus. Mas não acredito. Não acredito num diabo e não acredito num Deus. Nem no céu, nem no inferno. Nem no céu, nem no Você acha que depois você morrer, já era. Não sei. Aí é que tá. Não sei. Talvez seja isso. Talvez minha mente se desligue e pronto. Tá Eu bom. penso assim, porque eu vim assim e eu vou embora assim. Não tem sentido. Não dá pra saber. Eu acho, assim, que isso é mais pra confortar as pessoas, sabe? Não. Essa questão Sim, de e aí ter é que tá. Aí é que uma tá. próxima... Aí é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Penso que pra mim não serve, pra mim não conforta mais, pra mim não serve de conforto. Eu tenho outras coisas que me confortam, além da imagem de um Deus. Mas se pra essa pessoa tá funcionando sim, concordo. na esfera dela, no limite dela, ok. Desde que ela respeite... Desde que ela respeite o limite dos outros, desde que ela não imponha isso pra outras pessoas. Não. O Deus, a crença é dela, né? Que nem tem uma brincadeira que fala, um meme. Mas meu Deus fala que isso é pecado. Exatamente, é pecado pro seu Deus. Ele não é meu, eu não acredito nele. Então pra mim não é nada. Uhum. É isso. Tem essa ideia, né? E... O que foi? Tá. Foi mal. É que ele ficou... Esse debate eu tive com ele, pô. Eu falei sobre... Aí ele ficou meio puto comigo. Aí ele tá bravo ali, ó. Ele tá olhando pra mim, tá... Deixa eu falar. As pessoas que estão nos assistindo, ela não sabe, mas foi você que criou o logo, né? O logo. É verdade. O nome você... eu lembro que a Jennifer, ela me ajudou e acho que eu passei pra você pra decidir. Então, foi bem Foi uma legal, coisa assim, né? não Porque foi? você me procurou, você falou que queria criar um podcast. Aham. E que você tinha algumas ideias e não sabia como colocar em prática, né? Primeiro você veio, acho que com o nome. Com as ideias do nome. Você tinha trazido, acho que a princípio, vários nomes pra ideias. Foi. E aí eu fui te dando uma direção, falei, olha, acho que assim já tá muito clichê, muito batido, talvez assim seja mais original, né? E eu acho que você tinha pensado... Antes de interconexão, tinha alguma coisa... Inflama Cash. Eu pensei, deixa eu ver o que mais tinha. Mas tinha algo relacionado à conexão. Acho que era entre conexões. Entre conexões. Ou eu acho interconexão. Que foi isso. Não, era entre conexões. Eram palavras separadas, entre conexões e podcast, era isso. E eu lembro que a gente conversou, eu falei assim, mas interconexão transmite essa ideia, é uma palavra só, você tá misturando mundos ali e tal. Aí logo em seguida, você decidiu, você bateu o martelo, né? Que seria Qual que você esse tinha nome. escolhido? Esse mesmo? Eu lembro que eu tinha falado pra você que Acho que era o meu preferido era esse, assim, o que mais me agradava era esse, o interconexão. E aí você falou do logo, né? Do que simbolizaria. Aí você me trouxe uma ideia, você gravou lá um áudio e falou, olha, eu tô fazendo podcast porque eu quero aprender com as pessoas, meu mundo com delas, quero trazer isso, né? Esse encontro de mundos.
E aí, eu lembro que em um momento você falou alguma coisa sobre constelações. Porque eu pesquisei imagens, não sei nem como, mas que tinham os vectors, né? Mas Os isso era na vetores, parte sim. de. Isso. Na parte de tecnologia, que é uma coisa ligando a outra. Sim. E pra mim, a ideia de uma coisa ligando a outra é a construção de vida que chegou aquela pessoa a ser o que ela é hoje. Sim. Aí depois você veio com a ideia dos dedos, né? Que é essa transmissão. Né? Essa... É o Aí toque ficou muito ali do louco, conhecimento, mano. porque essa ideia dos dedos pra mim veio muito, eu tava até comentando com o Henrique, que veio muito da ideia daquele quadro que é Deus e Adão. Que é quando Deus É o tá de um lado, Michelangelo, Adão não é? eu acho que é do Michelangelo, não tenho certeza. Uma coisa assim. E aí eles estão ali quase que tocando, eles não tocam de fato, mas estão quase que tocando, e é a ideia de transmissão do conhecimento, né? Aham. De transferência de conhecimento. Foi muito E eu foda. lembro que nessa hora começou a vir as ideias, e eu peguei já o papel ali e comecei a desenhar. Só que logo em seguida eu falei pra você, cara, eu não sei como fazer isso no computador. Eu não tenho um computador mais com programas do tipo. Eu editava foto, fazia logo, brincava de fazer logo lá na adolescência, tipo dos 15 aos 20 anos. E desde então, meu computador não serve mais pra isso. Eu parei, nunca mais mexi nada disso. Só que o meu irmão, ele é designer. E por muito tempo ele criou logos e tudo mais. Hoje ele trabalha em outra área do design, mas ele trabalhou muito com logos. Então o computador dele tem programa pra isso, né? Tem o Adobe, tem o Photoshop. E eu falei assim, vou pegar. Peguei o computador dele, trouxe lá pra casa. Eu lembro montei que você foi lá pegar. o setup você lá falou. na minha TV. Aí eu falei assim, tá, Gustavo, vou tentar fazer aqui e já volto. Só que eu lembro que você também trouxe uma ideia das cores, né? Você falou já das duas cores, só que você tinha trazido... Aí a questão das cores, desculpa te interromper. Não, pode falar. A questão das cores eu pensei mais no, tipo, acho que foi mais pelo marketing das coisas, de qual cor vai combinar com qual cor. Aí eu Sim, comecei e também pesquisar o trazendo a ideia significado. Aí foi que eu trouxe a ideia. Como você tinha a ideia da constelação, eu falei, tá, e se for um céu à noite, né? A ideia do Aham. crepúsculo, né? Dessa transição do roxo pro azul escuro. E aí foi que eu montei pra você, peguei algumas referências na internet de luz, crepúsculo, e aí eu trouxe pra você, você falou, não, tá legal essa cor. Aí montei o gradiente no computador, montei lá o vetorizei a imagem das mãos se tocando com as estrelas principais dessas constelações, e aí te mandei a princípio a imagem crua, não tinha umas estrelas no fundo, eu acho. Não tinha. E aí, pensando sobre, eu falei assim, caramba, mas tá faltando alguma coisa ainda pra dar ideia de espaço, de céu, de algo grande, né? E aí foi que eu criei tem um recurso no programa que cria pincéis. E aí esses pincéis você pode, em vez de você ficar lá pingando um por um, né? No caso as estrelas, ele funcionaria como um spray, um carimbo. Então eu escolhi vários tamanhos, eu acho que eu escolhi estrelas de 5 tamanhos diferentes, eu criei lá. E aí, à medida que eu ia passando o mouse pela tela, eu ia espalhando essas estrelas. E dando essa imagem de céu estrelado e noturno. Foi bem legal, o resultado me surpreendeu, Ficou inclusive, muito porque na hora que eu foda. olhei no final, eu falei, caramba, meu, ficou realmente muito legal, ficou muito a cara do que ele queria, né? Aham. E eu lembro quando eu mandei pra você ficou bem empolgadão também. Ficou. E como que foi quando você trouxe pra galera, assim, mostrando? Eu mostrei, acho que a primeira pessoa que eu mostrei foi pra você, né, amor? Eu mostrei pra ela e mostrei pra Jennifer também. Todo mundo adorou. Foi muito Todo legal. mundo adorou. Tava totalmente parado há um tempo, né? Não fazia isso há muito tempo, mas eu gostei Ficou muito do muito resultado. foda, mano. Ficou muito legal. E eu tava procurando pessoas, né? O Junior fez isso no 0800. Foi. Eu tava rachado de sem Ainda grana. demorei, né? Porque eu falei pra você, Não, eu falei, demorou. como é algo que eu não faço há muito tempo, eu acho que Você demorou... Você fez num dia só, não foi? Ou não? a primeira coisa que eu fiz foi a mão, né? A mão lá não tinha sido, ainda não tinha o céu estrelado. Eu fiz isso, eu demorei, eu acho que umas 3 ou 4 horas pra fazer e te mandei. Foi bem à noite, eu tinha chegado do serviço. Eu falei, vou olha, tentar fazer. Tá vendo? Aí eu aproveitei, corri lá, fiz e tal. Mas é o que eu falo assim, eu acho que, óbvio, a gente tem que pensar na questão do dinheiro e tal, valorizar o trabalho. Mas é isso, não é um trabalho que eu faço. Não é algo que eu vou fazer pra todo mundo. Quem quiser contratar o Júnior... Não vai me contratar. Não vai me contratar, porque não é algo que eu... É isso. Mas como a gente já vinha conversando sobre essa ideia há algum tempo que você tinha, eu falei assim, caramba, com o que eu posso ajudar, né? Era isso. Não tinha como ajudar com estrutura material, tipo, dando um microfone desses ou uma câmera e tal. Eu falei, não, acho que eu sei fazer isso, então isso eu posso ajudar, contribuir, vai ser algo legal. Sempre falei pra você, gosto muito disso. Sempre que a gente se encontra, a gente bate esse papo, né? É muito legal. Eu falei, acho que é uma forma de ajudar aí. De ajudar. E deu uma puta força, Que mano. legal. E o projeto, ele foi tomando proporções e as pessoas veio me ajudando. Porque, lembra, eu nasci assim, pensando, como que eu vou fazer, cara?
Aí, quando eu consegui, fui lá, vendi o carro e eu só saí comprando. Eu pesquisei muito sobre equipamento. Assim, não peguei o equipamento mais top porque não tinha condições, né? É muito caro. Mas eu falei, meu, vou tentar fazer o mínimo, que não vai ter uma puta qualidade, mas vai ter isso. E aí foi acontecendo isso, aí eu fui pedindo ajuda pras pessoas, as pessoas foram se oferecendo a me ajudar nessa questão e hoje tá aí do jeito que tá. É isso, né? A gente precisa comunicar É. quando a gente precisa de alguma ajuda em alguma coisa. E se der pra pessoa, ok. Se não der, tudo bem. Tem uma coisa pra falar? Sim, 2 perguntas, Júlio. Vamos lá. Dos internautas. pra Eita. você. Qual foi a situação mais complicada que você já lidou no CCA? Teve uma situação que a gente estava fazendo uma atividade e tinha uma criança de 10 anos. E era uma criança muito problemática no sentido de conflitos, sempre não conseguia criar afeto pelas outras crianças, nem pelos funcionários. E era uma criança que tinha toda uma história, né? Quando ele era pequeno, a mãe abandonou para viver com outra família. Tentou agredir ele com uma tesoura. Isso quando ele tinha o quê? Meses de idade. E aí ele foi crescendo sempre nesse ambiente de ódio, raiva, né? E com as outras crianças era sempre isso. Ele não conseguia conviver com as outras crianças. E aí chegou um momento em que, assim, no CCA tava muito difícil, porque tudo que propunha pra ele, nada ele tava afim, nada era legal pra ele. Eu sempre tentando chegar de um jeito mais gentil, sabe? Acolher e tal, e nunca tava bom. E aí teve um dia que essa criança, ele, assim, teve um surto, ele queria fazer algo. E aí, na época, a minha gerente e a assistente, elas disseram que ele não ia fazer, eu pedi ajuda, porque ele estava começando a bater nas outras crianças. Imagina, eu estava com 30 crianças de 10 anos. Eu estava com 30 crianças e tinha mais ele, né? Na época eram os adolescentes, ele era o mais novo da turma, os outros tinham 12, 13 anos. E ele tentando agredir as outras crianças, começando a virar as mesas do refeitório, e eu pedindo para ele parar. E aí vira um show, né, para as crianças, né? Um monte de crianças juntas. Ele pediu ajuda, elas tentaram tirar ele da sala, ele não saía de jeito nenhum. E nisso que elas tentaram puxar ele para fora, ele começou a quebrar as coisas, quebrar vaso, quebrar porta, chutar. E aí teve uma hora que elas colocaram ele na sala, ele começou a dar muito chute nas portas, e eu falei assim, posso tentar conter? E aí eu peguei ele, abracei ele e sentei com ele. Tipo, eu sentei no chão e fiquei com ele sentado, e ele começou a me xingar, seu filho da puta, me solta! Falei palavrão, não sabia se podia. Não, pode falar, pô. Pode falar. Me solta! E aí eu falei assim, cara, 10 anos. E assim, na hora, o moleque, ele era muito pequeno, mas assim, ele teve uma força que eu não tava conseguindo. E eu tentando segurar, e ele dando soco, cotovelada. Eu falei assim, não vou te soltar, respira. E aí comecei a tentar ter uma respiração mais calma para que aquilo passasse para ele. E ele foi se acalmando. Ele começou a chorar. Aí ele parou não, ele desabou em choro, ficou chorando ali por muito tempo. Aí eu falei assim, posso te soltar agora? Aí ele só fez que sim com a cabeça. E assim, esse menino ainda deu muito problema depois de um tempo e tal, ele continuou lá por bastante tempo, mas o que foi muito legal é que assim, quando eu saí de lá desse CCA pela primeira vez, em 2018, eu lembro que eu fiz uma publicação agradecendo a tudo que eu tinha vivido ali, tudo que eu tinha aprendido, e ele comentou, e nisso ele já estava maior. E aí ele comentou, ele falou assim, cara, eu sei que eu dei muito trabalho pra você, que eu parecia não gostar, mas você foi muito importante pra mim. Se não fosse você, eu acho que eu não estaria aqui dessa forma hoje. E ali naquele momento eu falei assim, é isso, sabe? Por mais que teve todo o trabalho, alguma coisa ali afetou, alguma coisa pra ele foi legal, foi acolhedora e tipo, disso vale. Foi uma das situações mais difíceis assim que eu enfrentei. Teve outras, mas eu acho que a mais difícil foi essa. Foi bem complicado. Tem que ter um preparo emocional muito Psicológico, assim, você tem que estar muito bem, assim. Tanto que agora eu voltei com a terapia porque realmente estava bem pesado mesmo. E é uma coisa que pesa, assim, a gente não consegue lidar muito bem com isso, porque vem uma sensação de culpa de que você não está fazendo o suficiente. E isso é uma coisa que eu já venho trabalhando há algum tempo, que, tipo, o que eu tô fazendo é o suficiente, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que eu posso, o meu papel ali é esse. Eu não posso pegar tudo pra mim também. Tipo, não tem essa como, eu vou ser pai, eu vou pegar e vou acolher, sabe? Não tem. Meu papel ali é de educador, não é de pai. Foi difícil criar essa ideia, entender isso. Saber separar, né? Saber separar isso. Muita gente não fica, inclusive, por conta disso, porque não consegue separar.
E muita gente fica porque desliga totalmente essa coisa da humanidade, né? É o foda-se, tipo, faz de qualquer jeito. E aí pra mim não dá também. É igual na área da saúde, né? Você percebe que as pessoas estão vendo ali as outras morrendo ali, passando mal de dor e elas ficam sendo normal. Você tem que aguentar. Via, cara, exato. Isso é triste, né? Eu não quis chegar a esse ponto. Então, assim, pra não chegar a esse ponto do, tipo, zero importância, não, eu vou me importar, mas é meu 100%. Não tem como eu passar disso, sabe? Não tem como eu fazer além do que me cabe. Sim. Mas é tenso. É muito tenso, assim. Tem dias ali que você sai e você só quer ficar quieto na cama, deitado, pensando em qualquer outra coisa. Tanto que eu brinco bastante. Eu falo assim que, às vezes, eu quero consumir cultura fútil, cultura inútil. Chegar em casa e ficar vendo vídeo no YouTube de gente caindo, sabe? De gente cometendo as pegadinhas lá. Porque você não quer pensar em nada que vai te deixar mais tenso, sabe? Você não quer ver nada de programa de policial, nem nada do tipo. É isso, cultura fútil. Pra poder descansar a mente. Outra pergunta também que tem é o que esse serviço social mudou na sua vida? Você falou que tem bastante história aí com o serviço social, né? O que ele mudou? Quem era o Júnior de 10 anos atrás e quem é o Júnior de hoje? Cara, empatia, sem sombra de dúvidas, foi o que me trouxe, assim. Eu, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, assim, eu era essa pessoa idiota que era isso. Se me roubar, tem que ir preso, apanhar. Se me bater na rua, tem que achar alguém pra matar. Era nesse estilo. E hoje, eu era a pessoa que era careta, que eu falava assim, a pessoa é viciada em droga, tem que morrer mesmo, olha o que ele tá fazendo, ele sabe quais são as consequências. E hoje o destino... Tô zoando. E aí, eu acho que me trouxe empatia no sentido de, peraí, esse é o lugar dele, não é o meu lugar. O meu lugar, onde eu cresci, os estímulos que eu tive são totalmente diferentes do dele e do dela, sabe? Não cabe a mim ser juiz aqui, não cabe. O que eu posso... E aí, nisso eu aprendi muito a abraçar no sentido de acolher o outro, né? Tipo, olha, eu não posso resolver a sua situação, mas eu tô aqui se você quiser conversar, se você quiser ser ouvido. E é isso. Então, nesse sentido, ajudou muito a me dar empatia. Deixa eu te perguntar, você já sofreu por você ser... Pode falar gay, né? Sim. Gay, né? Homofobia? Já sofreu, assim? Tem alguma coisa assim que você lembra marcante, assim? Até mesmo de agressão, já... Ou preconceito dentro do CCA pelas crianças, porque às vezes elas vêm com... Cara, é muito engraçado que, assim, vou começar pelo CCA. Tá. Que desde sempre, assim, que eu comecei a trabalhar no CCA, eu nunca fiz questão de esconder quem eu era e tal. Tanto que, na época que eu comecei a trabalhar no CCA, eu era casado. E aí as crianças falavam... Um dia descobriram e falaram assim, com quem que você mora? Aí, eu sou casado com fulano. Mostra uma foto, então. E eu mostrava a foto dele pra elas. E aí elas faziam cartinhas, tipo, Júnior e fulano de tal. E aí eu achava super engraçado aquilo. Eu falava assim, caramba, olha como é normal. E olha como adulto tem essa mania de, tipo, levar pra um outro lado, né? Então sempre era muito, muito comum. Tanto que até quando eu terminei, depois de terminar e tal, os adolescentes, principalmente, eles vinham e brincavam. Falavam assim, e aí? Já tá saindo com os carinhas e tudo mais? Eu falei, me respeita, rapaz. Aqui eu sou seu educador, não tem que te dar satisfação, não. Mas tem esse respeito muito grande. Nossa, as crianças são mais... muito mais acolhedoras, assim. Muito... Porque o preconceito, ele é adquirido, né? É. Você adquire por causa da sociedade. Você não nasce com A criança não nasce com esse preconceito, né? Ela vai criar com base com quem ela convive e o que ela enxerga, né? E isso é bizarro, assim. Inclusive das famílias. Das famílias eu sempre tive muito acolhimento, assim. Porque aí, eu tenho as minhas redes sociais. E as crianças me acham nas redes sociais, assim. É mágico, assim. Eles me acham. Às vezes chega lá, vem lá. Solicitação. Fulano de tal começou a seguir você. Eu falo, ai, caramba. Então, assim, as famílias também me seguem. As famílias me seguem também. Então, assim, nunca tive nenhum problema de alguma família chegar lá e falar assim para as minhas supervisoras, olha, eu não quero que o Júnior seja educador do meu filho porque o Júnior é gay. Nunca, nunca, nunca. Agora, assim, preconceito, eu acho que o pouco que eu sofri, porque nessa parte eu me sinto muito privilegiado. Olha o tamanho de você também, forte. Então os caras iam mexer com ele e dar uma porrada. Eu falo que tem algumas coisas que me privilegiam nesse sentido, né? O cara alto, cheio de tatuagem, sempre corta, parecendo um mal encarado, um louco. Então é meio difícil as pessoas chegarem. Nesse sentido, tanto que eu priorizo esse visual justamente por isso. Porque eu sou muito cagão, eu morro de medo de apanhar. Né? Morro de medo, porque eu sei que se um dia um cara vier com preconceito pra mim e eu enfrentar, eu vou apanhar.
Eu vou apanhar, eu não vou revidar, nem nada. Eu posso dar um soco pra tentar parar o cara, ele vai me dar outro soco, vai me derrubar no chão e eu vou parar ali, caído. Nem devia estar contando isso aqui, porque agora as pessoas sabem. Mas eu sou muito medroso. E assim, as tatuagens me dão um pouco dessa segurança, sabe? Tipo, eu sou meio ogro, nesse sentido, eu sou meio ogro. Eu tenho um andar pesadão, meio desengonçado, sabe? A cara de bravo. Faz a cara né? de bravo ali pra segunda, cara. A cara de bravo. Só que não. Só a cara. E então, nesse sentido, não. Mas assim, quando eu era criança, eu lembro de situações. É que na época a gente não chamava de homofobia, mas eu sempre. Quando criança, eu era mais afeminado. Então, eu gostava de ficar dançando, rebolando. Às vezes eu queria brincar de bonecas. E aí, na época, imagina, se hoje as pessoas enxergam bonecas como de meninas ditas pro papel feminino, na época era muito mais. É. Então, assim, na escola era viadinho, boiola, bicha. Isso me incomodava. Tanto que, assim, uma das coisas que eu evitei da primeira série à 8ª série foi entrar no banheiro masculino. Eu não usava banheiro na escola. E você ficava Porque, apertado? Eu segurava até chegar em casa. Eu não usava porque eu tinha medo. Eu tinha medo dos moleques que ficavam na porta do banheiro. Morria de medo. Mano. Porque eram moleques mais velhos, eram os moleques que ficavam me chamando de viadinho e boiolinha. Caramba, então você ficava apertado somente pra evitar acontecer alguma coisa. Eu entrei no banheiro da escola, eu estudei na mesma escola da primeira e 8ª série. Eu entrei no banheiro da escola uma vez. E foi em um dia de festa, assim, sabe? Tipo, festa junina, alguma coisa assim. Porque tinha algum Você adulto... tinha amigos que... Ou não? Eu Que tinha também amigos, era... eu tinha bastante amigos na escola. A maioria eram meninas. Eu andava muito mais com as meninas, mas eu tinha alguns amigos que eram ditos melhores amigos. Na rua de casa eu tinha muitos amigos. Os meninos, a gente subia na rua pra brincar de esconde-esconde, pega-pega. Futebol, eu era gandula, só pegava a bola, saía correndo pros quintais pra rua pegar a bola. Mas brincava com os meninos na rua. Então, e aí no ensino médio, quando eu pude realmente me assumir pras pessoas no ensino médio, eu me assumi no 3º ano do ensino médio. Pra mim também foi um momento muito difícil. Porque no 1º e no 2º ano do ensino médio, era a mesma coisa, a mesma zoação. O Juninho viado, o Juninho gay, que não sei o quê. E aí no 3º ano do ensino médio, quando eu me assumi, aí eu tive gente que parou de falar comigo. Na minha sala. Nossa. Na minha turma. E aí foi muito complicado pra mim, porque eu falei, caramba, Chato. até então a brincadeira era legal, mas agora que é verdade, não serve. E foi bem bizarro, no final do ensino médio, eles fizeram uma premiação, era a festa dos trocados. E aí eu fui com vestido, tudo, os meninos foram com vestido, mas eles fizeram uma premiação, tipo, Miss Conhecimento, não sei o quê. E aí eles me deram o Miss Revelação do ano. Puta. Eu fiquei muito sem graça, porque, tipo, tinha sido porque... A princípio eu não entendi, mas aí depois que eu peguei, eu falei Você assim... falou, puta que pariu, os caras Caramba. fez isso na maldade, né? Tipo, pra zoar. Isso, e aí depois... Tanto que, assim, terminou o ensino médio, eu tenho contato com 2 pessoas do meu ensino médio. Assim, Nossa. que são muito... A gente era uma sala de 30. Eu tenho 2 pessoas que a gente é muito amiga. Uma que não mora no Brasil, mas, tipo, toda vez que ela vem pro Brasil, a gente faz questão de se ver. Da Orlando? Da Holanda, isso. Aquela moça? Isso, a Kika. E um amigo que mora aqui, a gente ficou um tempo sem se falar e voltamos a se falar tem uns 4 anos e a gente tá sempre se vendo, se junta e tal. Mas todo o restante era gente que eu não fazia mais questão. Assim que eu saí do ensino médio, foram pessoas que eu não fazia mais questão de ver. Nossa. Por conta de tudo que eu acho que eu pensei que pesou pra mim, sabe? Não. Pesou não, é pesado isso. Mas assim, se eu disser que hoje eu saio na rua assim e sofro preconceito, volto a falar, nessa parte eu tenho muito privilégio, assim, não sofro. Tem muita gente que Queria que as pessoas que são LGBTs também não sofressem. não sofresse, né? Igual eu não Eu acho. sofro, mas é muito complicado. Eu acho besteira, cara. Eu acho que, voltando, tem aquela questão acho que é o Freud que fala que quando algo te incomoda na outra pessoa é porque tem algo dentro de si mal resolvido, né? Então tem muitas pessoas que crescem num ambiente que ela não pode ser aquilo por questões religiosas ou até mesmo por questão de cultura, ou enfim, os pais não aceitam de jeito nenhum. Eu conheço muitas pessoas que e eu acho que a pessoa ela acaba vivendo uma vida infeliz de não ser o que ela realmente é. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Você descobriu isso dentro de você? Você sentia? Você acha que tem idade? Porque da criança ser afeminada, isso tudo já influencia? Era sinais? Cara, hoje eu entendo que a questão da criança ser mais afeminada ou não, ter trejeitos, não tem nada a ver. Porque hoje eu não tenho. Eu tinha muito quando era criança, hoje eu não tenho. Não tenho. Exatamente.
E aí, mas eu não lembro exatamente assim quando começou, mas eu lembro, por exemplo, de na quinta série. Eu lembro que até a quarta série eu tinha umas paixõezinhas na escola e eram sempre meninas. Mas na quinta série eu lembro que eu tive uma paixão de escola, que era uma menina, mas eu comecei a me interessar por um amigo da escola. E você acha que você se considera hoje gay ou bi? Hoje? É. Não, hoje eu me considero gay, porque embora eu brinque tal, com algumas pessoas, assim, eu sinto atração, tanto sexual ou afetiva, só por homens. Uhum. Então sou gay. Aí você continua aí a história. E aí eu lembro que na escola, na quinta série, eu comecei a sentir atração por esse amigo. E pra mim foi muito bizarro no começo, porque eu falei, nossa, o que é isso? Ele é meu amigo, mas tô gostando dele de outro jeito. E assim, eu ia pra quadra, eu ficava olhando os meninos jogando. Não tinha vestiário nem nada, mas eu ficava olhando os meninos jogando bola. Eu gostava de ficar vendo eles jogando bola. Gostava de ficar mais com as meninas, mas não por, tipo, pelas coisas que as meninas faziam. Não. Mas eu gostava de ficar mais com as meninas, eu acho que por ser mais acolhido entre as meninas. Uhum. E aí, eu acho que quando foi no ensino médio, eu tava no segundo ano de ensino médio, eu fiquei pela primeira vez com um menino. Beijei um menino pela primeira vez. Não foi da escola, mas... E ali eu falei, tá, é isso. Mas pra mim não teve também o que a maioria passa de confusão, de não aceitação própria, Você sabe? foi de boa. Foi muito de boa. Eu entendi, eu falei, é isso. E aí, quando eu tava já quase indo pro terceiro ano do ensino médio, foi que eu decidi falar com minha família. A princípio eu falei com as minhas irmãs e minha mãe. E aí minha mãe, na época, ela falou, eu não sei se... eu acho que seu pai não vai gostar. E eu lembro que eu só falei uma coisa pra ela. Eu falei assim, mas não, acho que seu pai não vai ficar feliz com isso. Eu falei pra ela, eu falei assim, mas se eu deixar de ser Inkersol pra deixar ele feliz, aí eu que não vou ficar feliz. Aí eu só falei isso. O assunto morreu. Nunca mais foi comentado em casa. Aí quando eu tava com... Aí foi o que eu falei. Como eu não tinha esse espaço em casa pra ser quem eu era na rua. Então eu ficava com caras que eu encontrava na rua, né? Enfim, nunca fui de levar ninguém pra minha casa enquanto eu morava com os meus pais. E aí foi quando eu tava com 18 anos, eu comecei a namorar um cara e esse cara morava em outra cidade. Então não tinha muito o que fazer. Eu tinha que ir de sexta-feira pra casa dele e voltava só na segunda-feira de manhã. E eu falava pro meu pai que eu tava indo pra casa de um amigo. E era sempre isso, todo fim de semana, indo pra casa de um amigo. E aí chegou uma hora que aquilo começou a me angustiar. Eu falei assim, caramba, não tá certo, eu não posso ficar mentindo, sabe? Não tem pra quê. E aí foi que eu decidi contar pra ele. Foi um processo muito complicado também, assim, que, tipo, não tinha coragem. Ele aceitou de vez? Mas você sentou e falou, ó, pai... Sentei e falei. Eu não tinha medo que ele fosse me bater nem nada do tipo. Meu pai não é essa pessoa, mas eu tinha medo que ele falasse assim, bom, a partir de hoje você não é mais meu filho. Isso eu tinha muito medo. Aí é pesado. E aí, tinha muito uma questão, acho que é muito complicado pra nós que somos LGBT, que é assim, geralmente o que acontece antes da gente se assumir? LGBT na rua, em outros lugares, é legal, é bonito, tudo bem, é divertido. Dentro de casa não, né? Então assim, eu via meu pai, meu pai, uma vez eu fui pra um bar com ele, minha mãe, minha tia, que era um bar que minha tia tem, e tinha uma travesti lá. E meu pai e minha mãe conversando super bem com ela. Só que eu tinha esse medo, porque eu falei, em casa não vai ser a mesma coisa. Eu tinha um primo que era gay e, tipo, todo mundo amava esse primo. E eu falava, em casa não vai ser a mesma coisa. E não foi, né? Com as minhas irmãs foi muito complicado no começo, com a minha mãe ela não falava na situação no começo. E aí quando eu falei com o meu pai, que eu tava com 18 anos, eu sentei com ele e falei assim, preciso falar com você. Nossa, deve ter sido difícil. E foi muito tenso, assim, era uma situação, eu engolia seco, assim, parecia que tinha um negócio quadrado descendo na minha garganta. E aí eu falei assim, eu não sei se você já sabe, eu provavelmente falei muito rápido, assim, cuspi tudo. Eu falei assim, não sei se você já sabe, mas eu nunca tive namorada nenhuma e eu sou gay. Ele tava lendo uma conta, eu lembro que ele tava sentado na mesa lendo uma conta, assim, ele parou, olhou assim pra mim, eu tava do outro lado, falou, tá, eu só quero que você se cuide, não se machuque, enfim. Mas tudo bem, você continua sendo meu filho, eu não vou te expulsar, não vou te bater, não sou desses. Tá tudo bem. Pronto. Aceitou. Seguiu, vida seguiu, sabe? Aí, depois disso, eu comecei a namorar com outro cara, que aí foi isso, de trazer pra casa, apresentar pra família. Foi com quem eu fui casado por quase 9 anos. Então, assim, eles tiveram uma relação de realmente acolher como filho. E aí me surpreendeu muito. Aí foi quando eu vi que evoluiu aquela ideia, aquela concepção. O apoio veio de fato. Minhas irmãs também, meus irmãos acolheram como irmão. E aí, depois de alguns anos, acho que em 2014,
Meu irmão mais novo se assumiu também. Meu irmão é gay. E aí ele veio e se assumiu também pros meus pais. Uhum. E aí eu lembro que quando ele contou pro meu pai falou: você também? E aí meu irmão brincou, ele falou assim: um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas hoje, assim, hoje a nossa família é muito tranquila quanto a isso, sabe? É muito respeitosa. Os meus amigos, sempre nos trabalhos que eu tive, eu nunca me escondi. Eu sempre deixei claro desde o início. Eu não chegava na entrevista falando, eu sou junior gay. Não. Mas me perguntavam, você é gay? Sou gay. Tipo, tá tudo bem. Eu nunca tive problema de fatos com isso em nenhum lugar, assim. Isso foi muito bom. Acho que me ajudou muito a estabelecer essas relações de confiança nos lugares. A primeira vez que eu te vi, eu perguntei pro Gustavo se você era gay. Aí ele tava assim, pô, ele é casado com fulano. Eu falei, nossa, juro, eu não sabia, né, amor? Mas também tem várias tiazinhas aí, várias minas em cima dele. Lá na fábrica tinha mãe de aluna que... Não, já tive. Não, já, tipo, dava em cima de você. Eu lembro que tinha uma mãe... Em vários lugares. Mas é porque ele tem esse jeito mais... É um jeito mais... Ó, querendo te rotular. Vamos dizer assim. É isso que ele falou. Ele não é muito afeminado. Então, as pessoas acabam meio que confundindo. Eu sou mais ogrão. É porque tem aquelas questões, né? Hoje em dia que a gente tá começando a debater mais. Porque tem a questão da orientação sexual, né? Que é por quem você se atrai. Tem a questão da expressão, né? De gênero. Eu sou um homem cis, né? Não sei se vocês entendem isso. Não, mas falei porque às vezes eu falo zoando. A questão de cisgênero e transgênero é uma pessoa cis, ela se identifica com o sexo e com o gênero com o qual ela foi do nascimento. Então, por exemplo, ela nasceu com uma mulher, nasceu com uma vagina. Uhum. E ela se entende como uma mulher. Ela é uma mulher cis. Agora, nasceu com uma vagina, mas ela não se entende como uma mulher. Ela se enxerga como um homem. É um homem trans. Eu sou um homem cis porque nasci com um pênis e me entendo como um homem. Me entendo com o sexo e o gênero qual foi determinado para mim ao nascer. Então tem essa questão, tal, é um pouco difícil. Minha expressão é masculina. Minha expressão de gênero, a forma como eu me expresso é masculina, né? Embora hoje eu tenha uma questão. Agora eu entendi isso. Hoje eu tenho uma questão. Porque até nisso a gente tem preconceito. Mesmo eu sendo gay, eu já tive preconceito com isso. Ah, não, mas pra quê? Não vou ser afeminado. O simples fato de pintar a unha, pra mim, era muito afeminado. Hoje eu adoro pintar a unha. Tanto que pintar a unha é até uma coisa boa pra mim, pra controlar a minha ansiedade. Pra eu não roê-las. Mas adoro, sabe? Hoje eu gosto de comprar camisetas que, sei lá, são mais detalhadas, ou talvez com uma gola um pouco maior. Enfim, gosto de usar mais anéis. Né? Hoje eu tenho essa questão, assim, é uma construção. Você tem vontade de ter filho? Já tive. Já hoje você não tem mais? Hoje eu não tenho mais essa vontade, assim. Eu tenho, inclusive, teve crianças que passaram por mim, teve um adolescente que ele me tem como pai. Hoje ele já tem 18 anos, ele começou comigo lá quando ele tinha 12. E assim, ele me chama de pai, né? Às vezes eu levo ele em casa e tudo mais, a gente sai junto no aniversário dele, e ele tem essa relação comigo de pai e filho. E assim, eu me satisfaço com isso, assim. Hoje eu penso que ter filho implica em muita coisa. Implica em um compromisso com essa criança. Muita responsabilidade. Implica em toda a responsabilidade, implica numa questão financeira, né? Uma questão de estabilidade, implica numa questão de estrutura, moradia. E eu falo que não é pra mim. Não é pra mim, assim, sabe? Tá bom. Que foi? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Quer falar mais alguma coisa sobre alguma coisa? Eu acho que sobre alguma coisa? Compartilhar bastante. Só teve o... muita coisa legal pra ser falado. Vai voltar mais vezes. Teve a questão do corte, que ele queria... Ele saiu pra... Aí eu fui obrigado a parar o podcast. Foi uma experiência, né? Edição de podcast. Não, fala a verdade. Você foi fumar. Eu falei, não pode fumar aqui, Júnior. Mentira, brincadeira. Não foi fumar. A gente foi... Teve um erro aí no microfone. E aí, coitado, ele ficou aqui esperando, já era pra ter o andamento da... Inclusive, eu já aproveito aqui. Se tiver técnicos de som aí assistindo a gente... Isso aí, eu preciso saber como faz contato aí com o tratar. E é isso, pô. Eu tenho que te agradecer, Júnior, de coração. Isso, você sabe o que você é pra mim. O Júnior, pra quem não sabe, ele é como se fosse um pai pra mim também. Ele me ensinou muita coisa.
Ele me ensinou muita coisa que eu aprendi. Eu cresci como pessoa graças a ele e algumas outras pessoas. Então, eu agradeço de coração. Eu agradeço aí pelo convite. Eu que agradeço esse convite, assim. A gente já tinha marcado. O Gustavo tava querendo me trazer faz tempo. Essa correria e tal, falou que queria que E quando deu, eu tava sem estúdio. Eu tava aí teve montando. a troca de estúdio, mas foi muito legal. A galera aqui, a Thay, o Henrique, quero agradecer, foram super gentis. Gostei muito. Muito obrigado mesmo, gente. Bom, eu quero pedir para as pessoas que quiserem fazer cortes, fiquem à vontade, desde que deixe o link do canal oficial na descrição, por favor. E é isso, né? Tem mais alguma coisa? Curtir, compartilhar, ativar o sininho. Comenta aí, fala aí o que você achou. Se discordar de alguma coisa, comenta lá que a gente Isso aí, cancelem o Júnior aí. Cultura do cancelamento, tá, Arthur? Quem quiser fazer design Não. Instagram é @junior.gonk ou gonk.junior. Gente, eu não sei, não tenho secretários pra isso, não tenho assessores pra isso. Seu Instagram? Mas depois você compartilha lá, né? Tá, você vai passar, lá. Eu vou deixar na descrição. Tem as redes sociais dele, eu vou deixar na descrição. E além disso, também você pinta, né? Desenho. Ele desenha. Pinta não, mas não desenho sob encomenda, tá, gente? Mas force ele, tá? Ele o projeto é que deu certo, ele sabe que futuramente vai investir num curso de tatuador e vai virar tatuador. É isso. Quem sabe? É isso aí. Deus tá preparando. Amém. Tá preparando. E é isso aí, ó. Diretor, tem alguma coisa a acrescentar aqui? Tá ótimo. Legal. Diretora, produtora. Tirou as fotos. Tá bom, perfeito, pessoal. Agradeço aí. Eu ia falar. É que no começo eu falava assim, eu agradeço. Como é que eu falava? Eu falava tipo. Eu falava meio que. Agradeço a todo mundo que conseguiu assistir até que conseguiu. Aí dava a impressão que, tipo, foi chato. Não, é isso aí. Valeu, Interconectados. É isso aí, pessoal.